para o seu coração. É pra lhe dizer que o sol vai brilhar, levando alegria no ar. 98.7 Rádio NSC, a rádio que fica com você. Estamos iniciando mais um programa Viva Voz Saúde pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, a onda que mora em seu coração. Nós estamos aqui hoje num dia ensolarado, hoje é dia 16 de dezembro de 2023, está um dia lindo, o mar com as águas cristalinas. Hoje de manhã, pelo Centro de Apoio ao Tabagista, nós fomos num evento na Praia do Arpoador, para um evento ecológico, para sensibilizar as pessoas em relação ao descarte de microlixo nas praias do nosso estado, mas também refletindo isso nacionalmente, né? Várias organizações da sociedade civil tiveram presentes, muitas imagens. Depois eu vou colocar aqui no link do programa algumas dessas imagens e já vou dando o nosso recado, que é um pedido para que a população entenda que nós somos parte do meio ambiente. O meio ambiente não é uma coisa descartada de nós. Nós fazemos parte da natureza. E então, se a gente já tem estudos que demonstram que esse descarte inadequado, sem preocupação ambiental do nosso lixo pessoal, ele tem o poder de fazer mal à nossa fauna e à nossa flora. A gente tem imagens que são bastante tristes de se ver, de animais entalados ou enforcados por plástico, por nylon, entupidos de tampinhas de garrafa, tampinhas plásticas de garrafas de refrigerantes, de água mineral e que tais. E o microlixo, por isso que o Centro de Apoio ao Tabagista entrou nesse movimento inicialmente. O microlixo principal a ser detectado nas praias de todo o mundo são as guimbas de cigarro, que São Paulo chama de bituca, né? Em inglês tem um nome curioso, que é cigarette butt. E aí eu sempre falei cigarette butt, mas eu nunca me preocupei em traduzir isso, que é assim que os americanos falam, né? Mas, na verdade, butt quer dizer bunda, né? Então, os americanos chamam cigarro, as nossas guimbas, nossas bitucas, de bundas de cigarro. E então, enfim, nós produzimos no planeta, por ano, 6 trilhões. 6 trilhões, não são bilhões, nem são milhares. São 6 trilhões de guimbas por ano, sendo que desses 6 trilhões de guimbas, 75%, ou seja, 4,5 trilhões de guimbas são descartados sem nenhuma preocupação ambiental. E isso a gente sabe que vai entalar depois aves marinhas, peixes, que vão confundir aquilo às vezes com alimento. Além do que a gente sabe que o filtro do cigarro ele é composto de um produto de fibras chamados... essas fibras são de acetato de celulose, que na tradução literal significa plástico. Então são milhares de fibras em cada filtro, e são 4,5 trilhões de filtros que são descartados, embebidos em 7.000 substâncias tóxicas. Então a gente sabe que aquilo que vai para o pulmão fica também na guimba. Então, gente, eu até tô de óculos escuros aqui por causa do sol que estava na praia. Eu fiquei com esses óculos e acabei não tirando. Isso aqui, o estúdio não é lugar para ficar de óculos escuros, a não ser se eu fosse um cantor de sucesso deficiente visual. Mas o nosso programa hoje é um programa, para mim, particularmente, muito que me toca profundamente. Nós vamos falar de um problema que afeta as mulheres. As mulheres têm útero, e esse útero ele é
revestido internamente por uma coisa que se chama endométrio. E nós vamos conversar hoje sobre um problema que acontece com esse endométrio, que dá-se o nome de endometriose. Essa doença que era meio, para mim, desconhecida, apesar de ser médico. Dia 8 de dezembro, eu fiz 45 anos de formado, ou seja, se você botar mais 6 anos de faculdade, são 51 anos que eu lido com isso, mas não tinha rigorosamente conhecimento praticamente nenhum sobre a matéria. Até que me deparei com esse diagnóstico sendo feito na minha filha, o que eu me penitencio até hoje, ela talvez nem saiba, porque eu não consegui ajudá-la durante muitos anos da vida dela a ter esse diagnóstico. Enfim, eu não sou da área de ginecologia, trabalho com a pneumologia, com os pulmões e toda essa questão respiratória, mas tinha colegas que são da área, né? Por exemplo, eu era chefe de um serviço, eu me especializei na França, era chefe de um serviço aqui no Brasil, e tinha um colega também especializado na França e chefe de um serviço do mesmo hospital que eu. Esse é só um exemplo de pessoas que eu encaminhei minha filha, cuja queixa era de uma dor muito intensa durante o período menstrual. Eu, não sendo especialista na área, não tinha noção da relação entre dor e endometriose. Eu sabia que cólicas menstruais às vezes geravam muitas dores nas mulheres. Mas eu fico imaginando que, sendo um especialista na área e sabendo dos sintomas da endometriose, as pessoas talvez pudessem ter valorizado a sua queixa. Porque uma das reclamações da minha filha é que ela foi a muitos colegas e se queixava e dizia que, olha, eu tenho várias amigas da minha idade, da minha turma, da minha faculdade, minha turma de Santo Agostinho, e elas não têm essas queixas que eu tenho. São dores que me incapacitam, ela dizia, para os colegas. E mesmo assim, relativizavam, diziam que talvez fosse porque ela tivesse uma sensibilidade alta à dor, então por isso que ela sentia mais dor do que os outros, enfim. A evolução, então, da doença nela levou anos, se não década, e ela acabou sendo diagnosticada por uma outra colega à primeira consulta. A primeira consulta, o primeiro atendimento dessa colega, a minha filha, ela pediu o exame, mas já pediu o exame antecipando, isso deve ser endometriose. Encaminhou então uma vez feito o diagnóstico, foi confirmado. Depois o nosso convidado vai falar como é que se confirma, quais são os sintomas. Então nós vamos fazer um programa hoje específico sobre isso. Mas aí ela encaminhou para o nosso convidado e o processo se deu, acabou sendo um processo cirúrgico, que foi muito, eu confesso a você, que a gente por exemplo, eu acompanhei muitas internações dos meus pais, né? Que já não estão mais vivos. Então, cirurgias, CTIs, coisas variadas. Mas eu nunca senti a mesma coisa na sala de espera do que eu senti com a cirurgia da minha filha. Parece que não é antinatural, né? Uhum. Você ficar vendo a sua filha no centro cirúrgico e a gente fazendo, então, fantasias, às vezes não boas, né? E foi uma cirurgia longa de mais de 10 horas. Então, vamos voltar para o início. Eu quero apresentar o meu convidado. Primeiro agradecendo ele a ter disponibilizado esse tempo, está vindo de um hospital para cá, é um sujeito super atribulado, muito requisitado e muito querido, né, pelos colegas e pelos clientes que eu já, de uma certa forma, já entrei em contato. E o nome dele é Cláudio Crispi Júnior, é ginecologista e endoscopista ginecológico. Eu sou pneumologista e endoscopista brônquico. Eu fiz broncofibroscopia, foi uma das coisas que eu fui fazer lá na França. Depois eu estava vendo a data, 1979 e 80. Olha só quanto tempo tem isso, né? O Geraldo nem era nascido, já era nascido, Geraldo? Mas então o Cláudio Crispi, que eu já comentei que foi o cirurgião principal
na cirurgia da minha filha, na verdade foram 4 especialidades cirúrgicas envolvidas. O principal era o nosso convidado de hoje, mas tinha um proctologista, tinha um urologista e teve também o meu querido amigo Márcio Lucas, que é cirurgião, já esteve aqui no programa, a gente fez um programa sobre cirurgia robótica para tratamento do câncer de pulmão. E ele também esteve presente. São 4 especialidades cirúrgicas, fora os outros cirurgiões auxiliares de vocês, né, de cada um de vocês. Então, enfim, foi um sucesso a cirurgia. Eu acho que nós vamos conversar sobre isso agora, mas eu acho que esse é o ponto, vamos dizer, final do processo, né? Eu acho que muita coisa pode ser feita antes. E aí eu queria que você rapidamente se apresentasse, falando assim um pouquinho. Eu sempre peço meus convidados para falarem um pouquinho de por que escolheram determinada profissão, ou no nosso caso de médico, por que determinada especialidade. Então, abre aí para a gente. Primeiramente, queria muito agradecer o convite. A gente ficou tentando, né, fazer esse encontro durante um tempo e esses últimos meses meio atribulados, a gente acabou que finalmente conseguiu estar juntos agora para fazer essa conversa, bate-papo de endometriose, que é um assunto que a gente adora falar pela importância dele, uma doença comum e ainda cheia de mistérios. Então agradeço muito. Há mistérios, mas há mais do que mistério, um desconhecimento completo. Exatamente. Tem muita gente que nunca nem ouviu falar. Nunca nem ouviu. Quando você fala, ou então que faz o diagnóstico depois de anos, né? Fala, mas como é que ninguém... Né? Não, ainda tem uma coisa curiosa, que é como endometriose, lembra tuberculose, lembra outras infecções, mas é uma infecção do quê? Exatamente. Então, ainda além de mistério, realmente, o desconhecimento por parte tanto da população como até mesmo da área de saúde é muito grande ainda. E existe... Médicos ginecologistas, né? Então, assim, a gente tem que sempre estar falando sobre isso, né? Porque é uma doença muito prevalente que pode levar a desfechos muito ruins, né? Então, quando a gente pensa na doença, né, a gente tem que bater esse papo. Então, como eu pedi, eu sou Cláudio, né? Eu sou ginecologista. Cláudio Crispe Júnior, sou ginecologista. Eu fiz a minha formação voltada para essa área mais da parte de endoscopia ginecológica, que envolve tanto a histeroscopia, né, aquele procedimento interno do útero, tipo uma endoscopia do útero, como também a laparoscopia, que são as cirurgias ginecológicas que fazemos por videocirurgia ou por robótica, aqui, né? Então essa é a endoscopia ginecológica. E a gente hoje tem até uma pós-graduação que meu pai fundou, que também era ginecologista, o Cláudio Crispe, meu pai. Ele fundou a pós-graduação há mais de 20 anos e a pós ela segue até hoje. E hoje, né, eu coordeno a pós, eu estou à frente da pós-graduação, que a gente formou já mais de centenas e centenas de alunos nessa área de endoscopia ginecológica. Centenas de alunos. A gente tem lá um número exato que é mais de 2.000, mas assim, de qualquer forma, gente mais do de Brasil 2.000 especialistas em endoscopia ginecológica. Que coisa incrível. Porque antes Cláudio, não existia a residência nisso, né? A ginecologia sempre foi meio mal vista, se a gente for pensar. A ginecologia, porque como uma área mais cirúrgica em alguns pontos, o pessoal da cirurgia geral acabava tendo assim, poxa, mas o ginecologista opera, mas ele não passou na cirurgia geral anteriormente. Sim. Então, na verdade, houve uma necessidade de criar um treinamento em relação, ainda mais quando se tornou endoscopia ginecológica. Porque hoje, abrir a barriga para fazer uma cirurgia ginecológica tem que ser exceção. A gente estima que 90% das cirurgias ginecológicas deveriam ser feitas por vias minimamente invasivas. Sim. E minimamente invasivas vai dar cirurgia por vídeo ou robótica, que é a mesma coisa, só muda a plataforma. E também a vaginal, quando pode, né? Então, são as vias pouco invasivas. Então, abrir barriga seria aqueles casos de exceção, né? De úteros muito grandes, miomas muito grandes, e que a gente sabe em que, às vezes, o benefício não é tão superior do que o risco, né? Em relação à via aberta ou fechada, tá? Então, a gente tem que pensar nisso. Então, a gente tem essa vertente de formação de cirurgiões. Hoje em dia, já tem algumas residências que a gente chama de R4, que é o pós-residência da ginecologia. Alguns alunos poderiam fazer o concurso, só que são pouquíssimas vagas. E o treinamento, o ginecologista passa na residência em mastologia, em obstetrícia, patologia cervical. Então, assim, ele não tem muito tempo de cirurgia ginecológica. Sim. Então, acaba que a formação do cirurgião ginecológico, durante a residência básica, é meio
precária em relação à cirurgia. Você passou por essa experiência que você Sim. fez residência na UERJ. Fiz né? residência na UERJ e passando lá em residência, é óbvio que assim, eu sempre tive uma visão, uma vertente meio enviesada, que eu tinha um pai que trabalhava com isso, eu ia muito com cirurgias com ele e tudo, treinava lá em casa, na caixa preta que a gente fica treinando, que a gente fala. Só que assim, realmente, na O residência... que é caixa preta? Caixa preta é um instrumento que tem, antigamente era com espelhos, né? Não tinha ainda esse plugar na televisão. Hoje tem uma câmerazinha lá dentro que você liga na televisão, você coloca as pinças e faz exercício. A gente fala para calejar a mão, para dar ponto, passar fio, né? Pegar bolinha para você treinar, porque a videocirurgia, ela exige um treinamento muito grande, né? A gente sabe que a curva de aprendizado da videocirurgia demora às vezes 7 anos, dependendo de qual cirurgia, 7 a 10 anos, dependendo da cirurgia que vai ser feita. Então você tem que treinar muito, né? A gente fala que tem que calejar a mão na pinça mesmo, né? Então a caixa preta, hoje em dia temos treinamentos, obviamente, em animal, né? Porque ajuda muito em relação a essa parte de treinamento, até em cadáver fresco, o Brasil já está tendo essa possibilidade, o que melhora a anatomia e tudo, mas a caixa preta você está em casa, você liga na televisão e fica dando ponto lá, né? Enquanto, em vez de ver novela, a gente fica dando Você era ponto. residente nessa Era residente e tudo. E aí eu fui aluno, obviamente, também da pós-graduação depois. Na época ainda, a pós-graduação era separada. Histeroscopia, de laparoscopia. Então eu fiz uma, depois eu fiz outra, depois eu fui Para os ouvintes, rapidamente. Claro. Histeroscopia e laparoscopia. Define as duas coisas. Histeroscopia é, na verdade, a endoscopia do útero, ou seja, eu vou fazer estudo e tratamento das doenças da cavidade endometrial. Exemplo, pólipos, miomas submucosos, endometrites, que são inflamações da parte interna do útero, SINEC, que é septo e assim vai. Laparoscopia é, na verdade, o termo que, igual tem a laparotomia, que é você explorar a barriga de forma aberta, abrindo como uma incisão, a gente faz a laparoscopia que você explora, faz uma endoscopia da cavidade abdominal e, obviamente, a pélvica, né, insuflando a barriga de ar e entrando com uma câmerazinha através do umbigo, geralmente, quase sempre. Então, essa é a diferença. Né? Então, é isso que a gente faz. Então, eu fiz esse treinamento. Então, é óbvio que eu tive sempre uma visão enviesada por ter um pai que trabalhava com isso. Isso acabou me levando a esse mundo, obviamente, de forma indireta ou direta. Mas, então, a minha formação foi basicamente nessa. Óbvio que eu atendo como ginecologista e tudo. A obstetrícia eu faço quase nada. Eu falo que eu não faço, mas, às vezes, quando pinta uma obstetrícia ou outra ainda. Mas, assim, a minha vida hoje é endoscopia. Hoje de manhã eu fiz 6 esteroscopias, por exemplo, antes de vir aqui. No Hospital São Vicente de Paula, na Tijuca. Já que você mencionou, deixa eu só fazer uma observação muito rápida, se você permitir, Claro. que daqui a menos de 2 semanas, né, o Cláudio Crispi, pai, vai fazer 1 ano de morte, né, levado por essa pandemia infeliz que a gente conviveu aí de Covid. Atuante ainda, né? Ele era eu fui preparar a chamada do programa e botei lá, eu não tinha uma foto sua, botei lá Cláudio Crispi, mas não botei o Júnior. Aí botei Enter no Google. E o que apareceu de fotos do seu pai, de referências da Academia Nacional de Medicina, de cursos mais variados, enfim, era um cara de muito destaque nessa área, né? Eu imagino que para você, porque às vezes a gente tem, o pai da gente, por exemplo, meu pai era médico, mas cardiologista, tinha uma vida completamente diferente da minha. Ele até se sentiu traído quando eu fui fazer pneumologia. Imagina. Mas, na verdade, eu queria ver doente já desde cedo, eu queria ver paciente no 3º ano de medicina e ele me arrumou um cardiologista no Andaraí. Aí eu sairia da faculdade e iria conversar com o cardiologista, ficar lá vendo ele ver doente, atender pacientes. Só que o cardiologista não ficava, depois que eu saía da faculdade de tarde, ele já não estava mais lá. Mas um outro colega aceitou, Felipe Benício dos Santos, no Hospital do Andaraí, pneumologista. E aí ele me pegou e meu pai me perdeu. Mas eu acho que meu pai faleceu com 77 anos, eu acho que sem ter me perdoado, não ter sido. Mas, e há filhos que têm pais, então, de outras profissões, né? Sim, meu filho, por exemplo, lida com dados, minha filha é marketing, e eu sou médico. Mas você, além de ter a mesma profissão do pai, ainda a mesma especialidade do seu pai. Então, eu fico imaginando como é que você está se sentindo agora nessa proximidade do aniversário da partida dele, da subida para o plano astral, né? Como é que está batendo isso para você, a saudade do velho?
Então, eu estava falando até isso, né? Como você disse, ele era muito atuante. E a atuação do meu pai não era somente em consultório e cirurgias. Ele tinha uma atuação, eu chamo social, mas assim, de ensino. Ele viajava o Brasil inteiro, fazia mutirões de cirurgia em todo lugar do Brasil. E então ele tinha uma vertente muito social em relação a tudo. Então, quando a gente pensa em relação a isso, né? Quando ele faleceu, muitas coisas, de forma direta ou indireta, acabaram sendo atribuídas a mim. Uhum. E eu tive uma loucura naquela fase inicial, e até hoje se segue, que eu até falo assim, eu não tive nenhum tempo ainda para experienciar um luto, né? Porque, e, na verdade, eu até falei um dia desse com alguém, não lembro quem foi exatamente, que assim, todo dia, sem exceção, quando eu vou fazer uma cirurgia, geralmente uma laparoscopia, né? Ainda mais quando foi endometriose, eu lembro muito dele nessas horas específicas, porque como a gente trabalhava juntos, né? E no final, agora, nos últimos anos, né, de vida dele, a gente era não somente colega de profissão, como sócio, como tudo, né? Então, tinha uma intimidade muito grande em relação a isso. Então, sempre que a gente ia fazer uma cirurgia, a gente sempre começava tudo. Então, eu me escovava e tudo, depois ele vinha, né? Ele ficava lá tomando café. Então, até hoje, quando eu vou me escovar, eu já fico assim, poxa, eu lembrava que o próximo passo seria ele chegar depois da cirurgia, depois que a gente montasse toda a estrutura para ele entrar, né? Uhum. Ele estava já nessa fase boa, né? Que a gente... Yeah. Então, assim, é inevitável que a gente sempre... Eu lembro dele, toda a cirurgia que eu faço, sem exceção. E é muito ruim, obviamente, porque ele era uma referência em todos os sentidos, né? Não somente uma referência, né, do ponto de vista médico, uma referência, né, técnica, obviamente, mas uma referência porque, como você disse, eu podia ter feito uma outra área e ter realmente uma pessoa diferente que poderia ser um tutor ou pessoa para dar opinião, e era ele que eu recorria para qualquer coisa. Não estou falando de dúvida de medicina só, não, até de vida. Ó, o que você acha de fazer isso, fazer um fellow lá fora, fazer um curso e tudo? Então, realmente, assim, é algo muito pesado, mas que a gente está levando, e uma coisa que eu notei que é bem interessante, que depois que ele faleceu, o meu consultório realmente ele se manteve muito forte, e as pessoas que procuravam ele, ou iriam procurar ele, vêm me procurar, elas notam realmente que há uma continuidade, sabe? Isso é muito legal, porque a gente tem uma visão parecida, porque a gente fez tudo junto, né? Então as pessoas elas têm essa noção de continuidade, e não somente de um médico diferente, né? É interessante. E você sabe que eu estava nesse evento, como eu mencionei aqui na praia do Arpoador, né? Ali perto da pedra do Arpoador, e quando o evento estava acabando, eu tinha que ir embora para poder justamente vir para cá, passar em casa e tal, tomar um banho e vir para cá. Eu falei com uma amiga, olha, vocês avisem as suas amigas, as mulheres, suas amigas, que eu vou entrevistar uma pessoa que é o pai da matéria nessa questão e tem muitas mulheres que podem estar precisando de ter esse conhecimento. Ah, pode deixar e tal. Qual é o assunto? É endometriose. Ela falou, o meu médico, ele era muito bom, muito reconhecido nesse tema e tal. Aí eu falei, como é que era o nome dele? Era Cláudio Kisper? Isso, Cláudio Kisper, era seu pai. Uhum. Aí nós começamos a conversar, ela começou a conversar, na verdade não foi endometriose que ele operou, foi mioma que ele operou nela, mas ele começou a dizer, não, porque além dele ser bom médico, ele era humano, era diferente, ele não se tratava como ainda falou assim, como esses médicos tratam os pacientes, ele tratava a gente de uma forma, você percebia isso também, Cláudio? Sim, é impressionante, esse discurso eu ouço até hoje, né, os pacientes, ou um paciente dele antiga, ou paciente que eu acompanho ou não. Mas, assim, ele tinha realmente um carisma muito grande em relação a isso. A relação dele médico-paciente era muito boa, em geral, né? As pacientes adoravam ele. Ele realmente, assim, ele escutava a paciente. É o que a gente fala, porque, até puxando sardinha para endometriose agora, quantas pacientes não foram diagnosticadas pela falta de serem escutadas? A verdade é essa, porque quando você pensa, que a paciente fala assim, mas eu sempre achei normal o sintoma, porque na verdade ela sempre teve o sintoma, não é que o sintoma apareceu agora tem um mês, ela tem sintoma desde a adolescência às vezes. E sempre é o caso da minha filha. Sempre foi só julgado, que foi piorando. Vai piorando, só que sempre foi julgado como normal ou negligenciado mesmo, e a paciente acha aquilo normal e vai conviver com aquilo, né? Então, escutar é muito bom. Eu, assim, quando eu vou atender uma paciente de primeira vez de endometriose, e muitos pacientes nem sabem que é doença, a consulta é até muito longa por causa disso, que eu tenho que explicar desde o início o que é isso, ouvir cada sintoma. Aí eu falo assim, não, e muitos falam assim pra mim, olha, eu não tenho sintoma nenhum da doença, nenhum. Aí eu falo assim, você não tem mesmo nenhum sintoma? Aí eu começo a conversar e falo, tem um sintoma aqui, tem outro sintoma aqui. Não, você tem sintoma. Você não tem um sintoma, às vezes, mais comum. Bom, então, já que você já introduziu o tema, vamos começar pelo começo. O que é endometriose?
Como é que você definiria isso assim? A definição da endometriose, a definição é até simples para algo complexo. A definição da endometriose é a gente ter a presença do endométrio, que é aquela camada interna, como você mesmo disse no início, obviamente, a camada interna do útero, que é o endométrio que reveste o útero internamente, em qualquer outra parte do corpo que não seja a cavidade do útero. É simples assim, ou seja, eu tenho um endométrio ectópico. Se tópico significa dentro do útero, né, o ectópico é fora ou qualquer outra parte. E já foi descrito endométrio ectópico em qualquer parte do corpo humano, menos o baço até hoje não tem descrição. Qualquer parte é onde, Cláudio? Qualquer parte mesmo, cérebro, olho, garganta, osso, e assim já foi descrito. Mas partindo do útero. Esse endométrio partiu do útero. Tem várias teorias para isso, certo? A teoria principal realmente até porque escape. Eu dei na verdade exemplos muito raros e muito muito atípicos, mas assim, quase 100%, né, dos focos de endometriose, eles poderiam ser explicados como partindo do útero. Por quê? Uma das teorias mais aceitas até hoje chama-se menstruação retrógrada. O que é isso? É quase que fisiológico em cerca de 90% das mulheres. Quando ela menstrua, ou seja, quando ela sangra, né, no período menstrual, o sangue sai pela vagina, obviamente, só que vamos lembrar que as trompas, as trompinhas que são responsáveis, né, por carregar os óvulos, né, e depois o embrião até o útero, ela, na verdade, ela não tem uma válvula, é um canudo sem válvula. Então, quando a paciente menstrua, o útero gera pequenas contrações, obviamente, né? E parte desse sangue que sai pela vagina, parte sai pela vagina, mas tem parte que volta pela trompa e cai na barriga. Só que isso é um processo fisiológico, como diz, ou quase fisiológico, acontece com quase 100% das mulheres. E por que não tem toda mulher que tem endometriose, não? Aí começam as discussões, mas assim, seria uma forma muito prática e fácil até de explicar o carreamento, né, das células endometriais para a cavidade abdominal, para a barriga. Mas a questão, a pergunta que fica, até para a gente mesmo, poxa, mas se isso acontece com quase 100% das mulheres, por que tem mulher que não tem endometriose, esse endométrio pode cair na barriga? Isso. Aí tem outras teorias que vão explicar de metaplasias, da parte linfática, e assim vai. De qualquer Outros forma, canais. Outros canais, por exemplo, quando você pergunta assim, caramba, você já viu endometriose na garganta? A gente teve um caso de amígdala com endometriose tem um tempão atrás. E assim, a gente sabe que não tem passagem da amígdala para a barriga direta, né? A gente tem aqui, como você conhece mais do que eu, de diafragma, com certeza, tem um diafragma que não deixa passar nada, né? Então, como é que teria acesso dessa célula de endométrio lá da pelve até a amígdala? Aí pode pensar, ou metaplasia, porque algumas células se transformou em endométrio, ou foi carregada pelo sangue ou pela via linfática. Então, são coisas que a gente ainda tem dúvidas. Eu tive uma paciente que, há muitos anos atrás, eu nem me lembro qual foi o desfecho de tanto tempo que tem, mas ela, quando menstruava, ela tossia e escarrava sangue. Exatamente, é um sintoma muito comum de endometriose da parte respiratória, né, tipo pulmão mesmo, entendeu? A gente teve uns casos de pulmão, é muito comum em diafragma. Diafragma é muito comum, a gente tem visto cada vez mais. Hoje mesmo peguei um caso de paciente com diafragma. A minha filha teve uma intervenção no diafragma. O Márcio Lucas. O Márcio Lucas teve que operar porque ela tinha um foco grande de diafragma, né? Hoje eu peguei uma com um foco pequenininho. Agora, no pulmão não é tão comum. A gente teve um caso ou outro já. Mas a paciente pode. Se todo mês que ela menstruar... Vamos pensar, se eu tenho um endométrio ectópico fora do útero, hormonalmente falando, ele responde igualzinho o endométrio de dentro do útero. Então, todo mês ele tem aquele estímulo de crescimento, como se fosse para receber um embrião. E se não tiver uma gravidez, o que acontece? Ele desaba, ele menstrua. E pode menstruar fora do útero, é meio estranho, mas imagina, ela está menstruando, às vezes, no pulmão. Então, obviamente, que naquele período menstrual, ela pode, às vezes, ter sangramento, uma tosse, ela pode ter via aérea, ela pode ter sangramento, às vezes, no umbigo. É muito comum o foco, né, de umbigo. Então, a paciente sangrar no umbigo, de repente, e fica assustada. Às vezes pelo reto, pelo ânus, entendeu? Então, isso pode chamar a atenção da gente, porque ela pode menstruar nesse endométrio. Pela bexiga, né? O sangue na urina também, isso pode acontecer também, porque é o sangue menstrual, não é que ela está com hemorragia grave, não é isso, mas é um sangramento menstrual que é produzido. Então você, voltando à tua fala inicial, você pode ter, na maior parte dos casos, esse endométrio, esse tecido sai do útero e extravasa, não se tem clareza exata de se é só pela trompa, mas, por outro lado, não se sabe por que mulheres que têm esse extravasamento pela trompa não desenvolvem a endometriose. O que é, então, a endometriose quando ela se desenvolve? Quais são os fenômenos que acontecem? Exatamente. Quando você tem, né, a implantação, vamos chamar de implantação, uma vez que ela foi, vamos dizer que ela foi transportada até ali o endométrio. Então, ele vai implantar em algumas mulheres que podem ser mais sensíveis, ou por questões imunológicas ou genéticas, até porque sabemos que 7 vezes mais de chance que a paciente tem se ela tiver algum parente de primeiro grau com endometriose. Então, pode ter um cunho genético, a gente não sabe até hoje exatamente qual seria o gene envolvido. Já que você está falando em números, antes, te interrompendo,
como eu não sou especialista, né? Você ia operar minha filha, eu comecei a ler, né? Aleatoriamente. E uma das coisas que me surpreendeu das minhas leituras é de que 1 em cada 9 mulheres teria endometriose. É isso mesmo? Essa estimativa, eu vou tentar extrapolar ainda e vou falar mais. Eu acho que ela está subestimada. Tá? Subestimada. A literatura fala algo em torno de 5 a 15% das mulheres em idade reprodutiva. Tá? Ou seja, a média de 10% ali. Só que, para quem opera, então, assim, todo mundo que faz a parte de endoscopia ginecológica, mas é muito comum você pegar uma cirurgia, às vezes até paciente assintomática antes, e ter um foco de endometriose na barriga. Você fez a endoscopia para ver um mioma. Exatamente. E aí detecta a endometriose. Essa semana exatamente aconteceu comigo. Na segunda-feira eu fui operar uma paciente de mioma, nenhum sintoma de cólica, nenhum. A anamnese que eu fiz com ela perfeita, a gente conversou pra caramba, mapeei ela com ressonância, até porque o mioma é um bom exame, ressonância magnética, viu nada. Chegamos lá, tinha endometriose peritoneal, aliás, mais de um foco, perto da bexiga, perto do intestino, perto do ovário, que a gente tratou, obviamente, também. Então, e até porque sabemos que o mioma é muito correlacionado com a endometriose. Cerca de metade das mulheres que têm endometriose vão ter mioma, ou vice-versa, né? Exatamente. Mas tem uma explicação para isso? Poxa, são 2 doenças que são hormônio dependentes, né? Estrogênio dependente. Então, poderia ter um cunho hormonal. Contudo, as duas não necessariamente compartilham os mesmos fatores de risco. É engraçado falar isso porque são doenças hormônio dependentes. Mas, por exemplo, um exemplo bem básico. O mioma é muito mais comum em paciente obesa. A endometriose em paciente magra. Então, assim, mas de cara a gente já vê a diferença. Mas, assim, as duas são doenças, assim, protótipos de doenças estrogênio dependentes. Que elas não necessariamente surgem por causa do estrogênio, que aí eu estou falando de fisiopatologia, que é complexa, mas, assim, elas com certeza pioram e se desenvolvem a partir desse hormônio que é o estrogênio. Então, as duas são protótipos dessa doença. Então, é muito comum você ter doenças que têm estrogênio dependência ao mesmo tempo, endometriose, adenomiose, miomatose uterina e assim vai. Então, é muito comum você pegar uma cirurgia de mioma em paciente até assintomática ou o contrário. A paciente chega para você operar o mioma dela ou investigar. Aí você começa a conversar com ela, fala, poxa, esse sintoma que ela tem não é só mioma, entendeu? Você pode ter uma endometriose. Aí você mapeia, ela tem endometriose junto, entendeu? Então, assim, na literatura, 10% em média das mulheres em idade reprodutiva. É gente pra caramba. Mas né? Isso é o que está na literatura. E o que você acha que é detectado? Por exemplo, nós fizemos alguns programas aqui já sobre diabetes. O último, eu peguei um dado relativamente recente que dizia que 40% das pessoas com diabetes não sabiam que tinham diabetes. Isso nós estamos falando de milhões de pessoas. 40% não sabia ser diabético. Esses 10% seria, se a literatura está certa, e normalmente está, você teria que ter muito mais casos sendo acompanhados do que tem. Exatamente. Qual você acha que está sendo o gap? Você consegue... Quantos por cento dessas mulheres estão sendo diagnosticadas? Uma estimativa, um chute. Assim, a gente teve uma discussão exatamente assim, há pouco tempo atrás, né? Alguns colegas, a gente estava discutindo no centro cirúrgico isso. Uma colega falou assim, 50%. Eu falei, 50% eu acho não. Na minha humilde opinião, eu chutaria uns 30% das mulheres. 30%. Não sabem que tem. Que não sabem que tem. Assim, que tem a doença, que não sabe que tem, eu chutaria mais. Que não sabe que tem, 80%. 80%. 80% não sabe que tem? Que não sabe que tem, assim, vamos botar, das que tem e não sabe, eu estaria por baixo 80%. Tá? Esses 30% era o quê? Eu acho que é a prevalência real da doença na população feminina. 30% das mulheres. Você quer ver um exemplo clássico? Minha mãe. Está na menopausa já, minha mãe, ou seja, no climatério, desculpa, ela teve estrogênio já não tem estrogênio, não tem sintoma nenhum, nada. Aí foi fazer uma ressonância magnética, na verdade, para investigar outras coisas com um colega nosso. Aí a amiga nossa que faz ressonância me ligou e falou, tem uma endometriose antiga que ela não sabia, entendeu? Então, assim, é uma paciente que não sabia nunca. Minha mãe nunca soube que teve endometriose, tem endometriose. Não, ela é viúva do seu pai. Exatamente, do meu pai. Exatamente, ainda tem isso, né? Porque minha mãe sempre foi muito pouco sintomática. No final, assim, depois que a minha irmã nasceu, que é mais nova que eu, ela usou DIU muitos anos, ficou sem menstruar muitos anos, então ela ficava sem sintomas, então realmente foi acompanhando. De forma indireta, ela acompanhou a doença, né, e tratou os sintomas, né, sem saber que tinha. Caramba, então nós temos... Não, essa taxa que você falou aí de 80% das mulheres terem endometriose sem saber, sem ter o diagnóstico, é impressionante, né? Porque uma das coisas que eu fui estudar, preocupado com a minha filha, eu encontrei um termo que eu nunca tinha ouvido falar em medicina,
mas é o termo profunda, né? Exatamente. Endometriose profunda. Aí minha filha se encaixava nisso. Define a diferença assim, de uma endometriose simples e o que é caracterizado como profunda. Beleza. Pela literatura é simples, né? Em tese, como a gente está falando de penetração, ou seja, eu estou falando de um tecido endometrial que vai penetrar, infiltrar um outro tecido, ele vai implantar no outro tecido, exemplo, no ovário, vamos dizer ovário, ou no ligamento, enfim. Quando essa penetração ela é muito pouco profunda, superficial, ou seja, ela invade menos do que 5 milímetros do tecido, e geralmente ela não é detectada em exame físico. O profundo não é no número de órgãos. Não, é pela profundidade que ela invade o tecido. Em cada órgão. Em cada órgão. Então, se ela tiver em uma estrutura que seja uma profundidade maior do que 5 milímetros, chama de profunda. Tá. E o ruim, assim, óbvio que ninguém quer ter doença nenhuma, mas o bom, entre aspas, pelo amor de Deus, né, da doença profunda, é que ela é mais facilmente detectada no exame físico e no exame de imagem. E a superficial, ela é um problema pra gente, porque você sabe que a paciente tem endometriose, os sintomas são clássicos, fatores de risco, tudo, você bloqueia, ela fica bem, só que ela tem exame físico normal e exame de imagem normal, porque ela é tão pouco detectável, porque ela está em nível superficial em peritônio. Peritônio é aquela membrana que reveste a barriga por dentro toda, né? Então, é muito mais difícil você detectar essa doença. Tanto que você chegou a falar no início, né, quando falou da doença, em relação ao diagnóstico, né? Como é que você garante que tem doença? Isso. Né? Por mais que a gente tenha hoje, né, protocolos e exames de imagem muito detalhados e excelentes padrões hoje em dia, a gente sabe que até hoje, para você garantir endometriose, eu preciso de biópsia. Então, para eu falar que tem endometriose, teria que pegar um tecido, ou seja, uma cirurgia, né? E aí, se eu tiver endométrio numa área que não é a cavidade do útero, endometriose. No intestino, exatamente, endometriose. Só que a questão é, será que todo mundo que tem endometriose tem que operar? É claro que não. Então, a gente precisa cada vez mais desenvolver não somente os métodos tecnológicos de imagem, mas os profissionais que fazem o exame. Mas peraí, antes da gente chegar na parte do diagnóstico, vamos conversar um pouquinho sobre a anamnese de um médico de uma paciente que tem endometriose. O que você questiona na paciente para entender aquela dor dela que não é uma cólica menstrual comum? Que tipo de pergunta? Como é que você encaminha o seu... O meu raciocínio, né? Primeira coisa, assim, a gente não pode demonizar, né, toda a cólica menstrual como endometriose, né? Porque existem... A cólica menstrual, medicamente, a gente chama de dismenorreia, certo? E a dismenorreia, ela pode ter um cunho que a gente chama de primária. Primária, ou seja, ela não depende de doença para existir. Eu posso ter uma cólica menstrual muito leve, aquela que não impacta em nada a vida da paciente, e ela não tem um caráter progressivo. Aquela paciente que, senti uma mini cólica aqui, não tomo nem remédio, vida que segue, e pode ser normal, durou um dia, ou metade de um dia, então ela pode não ter doença. E a dismenorreia secundária é aquela que tem relação com doença. Aí vai endometriose, adenomiose, miomatose e assim vai. Quando o meu cunho de anamnese, que foi a pergunta, basicamente, a primeira coisa que eu pergunto é, você tem cólica menstrual? Ela vai perguntar, se ela falar que sim, eu vou perguntar assim, essa cólica menstrual ela vem desde quando? Primeira coisa. Ela começou tem um ano, não, desde que eu era mocinha, desde a primeira menstruação. E aí eu pergunto, essa cólica, ela teve um caráter de ir piorando ao longo dos anos? Essa é a primeira coisa, porque a tendência da endometriose é causar uma cólica menstrual que é progressiva. Ela tem tendência a ir piorando, porque a doença vai piorando conforme os anos vão passando. E segundo, essa cólica menstrual impacta a sua vida em alguma forma. Exemplo, eu tenho que faltar ao trabalho, eu tenho que faltar à escola. É aquela paciente que é vista pelos outros como preguiçosa, que quando não quer sair de casa, não quer trabalhar, não quer estudar, só que ela está sofrendo de dor, deitada numa cama com uma bolsa de água quente, fazendo milhares de analgésicos e anti-inflamatórios e não resolve. Eu estou vendo a imagem da minha filha. Exatamente. Quando você falou na bolsa de água quente, então... Que a gente ouve. Então, assim, uma cólica menstrual, por definição, que é aí que vai chegar a parte da anamnese, ela não pode deixar uma paciente incapacitada. Eu não posso falar para ela que é normal se ela está incapacitada. Então, assim, mas a capacidade dela é porque ela não foi no cinema com os amigos. Isso é incapacidade. Porque a vida social é tão importante como a vida laboral e assim vai. Então, a gente sabe que é importante. Então, ela não vai deixar de fazer. A atividade física dela na escola nunca vai na educação física, porque está com cólica. Isso não pode ser normal. Mesmo que não impacte tanto a vida dela do ponto de vista, perder um cinema, isso, óbvio que isso impacta. Entendeu? Ela deixa de fazer uma coisa por causa de dor, entendeu? Então essa dor não pode ser normal. Então a frase da endometriose é dor não é normal, né? Dor não é assim. Normal. Então o cunho é esse. Tem cólica ou não tem? A cólica tem tendência a ser progressiva e piorando ou não, e se causa algum tipo de impacto na qualidade de vida que seja da paciente, entendeu? Então essa é a questão. Agora é óbvio que existem diversos outros sintomas associados. E esse é o principal, esse é o número 1, esse é o chave. A dor. A dor menstrual.
Não tem diferença com a quantidade de sangramento, isso não interfere. Existe Ah, sim minha relação. menstruação dura 5 dias e é rios de sangue. Ou a minha dura 3 dias e quase não sangue. Não... Existem relações sim. O sangramento aumentado menstrual ele não é um sintoma tão comum na endometriose. Tem uma estimativa de 15, 20% das mulheres que cursam com sangramento aumentado devido à endometriose. É ao contrário. Algumas formas de sangramento aumentado ou de sangramento uterino anormal são fatores de risco para ter endometriose. Por exemplo, a paciente que tem uma coisa chamada polimenorreia. O que é polimenorreia? É quando ela tem muitas menstruações no ano. Exemplo, um ciclo menstrual curto. O ciclo menstrual normal é de 25 a 24 a 35 dias, né? Se ela tem um ciclo menstrual de 20 dias, é curto, então ela vai ter mais menstruações no ano do que a paciente que tem 30 dias. Isso é um risco para ter endometriose. um escape desse do endométrio, de repente. Mas é muito comum as pacientes terem endometriose, elas se queixarem de uma hipermenorreia. Hipermenorreia não é um alargado número de dias, ou seja, ela sangra às vezes só 4, 5 dias, que seria o normal. Só que o fluxo é muito intenso. A questão é muito intenso por causa da endometriose ou tem alguma outra doença associada aí? Pode ter adenomiose associada, pode ter miomas, que são doenças que classicamente cursam com essas queixas. Pode gerar anemia numa paciente? Pode gerar anemia. Muito comumente, paciente que sangra bastante, ela pode ter anemia. E assim, o bastante não é, às vezes, somente aquela hemorragia de encher fralda, não. Porque a gente sabe que perdas em torno de 100 ml por mês, por ciclo, já pode causar anemia. E tem pacientes que sangram muito mais do que 100 ml, se for pensar, né? Então a gente tem que pensar que, é óbvio, agora, repetindo, o sangramento anormal não é o meu sintoma-chave na minha anamnese que eu vou na endometriose. Eu posso estar associado a isso, entendeu? Mas a dor realmente é eu gostei dessa frase. Essa frase tinha que estar no consultório de muitos médicos por aí, né? Dor não é normal, Sim. né? E de nenhuma forma, né? Nenhuma forma, né? Dor, é o que a dor limita, né? O nosso dia a dia. Limita a vida social, vida conjugal, limita tudo, né? Dor é um alerta, né? Exatamente. Mas quanto mais a gente está conversando aqui, mais eu fico me penitenciando. Como é que eu não consegui identificar isso na minha filha Mas não fique também, porque assim, é óbvio que hoje tem mais conhecimento e segundo que hoje é mais falado, né? Sim. A endometriose, um monte de gente pergunta, essa doença ela não existia antes? E aí que está a questão. Perguntam isso? Perguntam, não, o dia inteiro. A questão é que mudou a sociedade, né? Vamos pensar na minha avó, pelo menos, ou então até a mãe dela, minha bisavó. Antigamente, as mulheres começavam a ter filhos muito novas. Sim. Com 15, 16 anos, e tinham muitos filhos, geralmente, né? Então, ela podia ter endometriose já, muito leve, pequenininha, porque acabou de começar a menstruar, né? Só que ela ficava bloqueada com gravidez. A gravidez é uma forma de você bloquear a doença. Quantas mulheres falam assim, poxa, Cláudio, eu amei ficar grávida. A dor sumiu naquele período, eu quero engravidar todo ano, até brincam, entendeu? Porque, na verdade, aí as nossas bisavós, tataravós ficavam lá. Tinha 12, 13 filhos. 10 filhos. Então ficou, só aí, bota aí, em média, 10 anos grávida, tá? Mas a amamentação é quase um bloqueio. Então, quase durante toda a vida dela reprodutiva, ela ficou sem menstruar mesmo, ela ficou bloqueada, então não tinha muito sintoma. E quando tinha lá na frente, já tirava o útero dela, é muito comum, né? Hoje não, hoje a mulher vai pensar em ter filho com 35. Ela teve aí 20 anos de vida menstrual. Então não é que a doença não existia, é que hoje a paciente ela tem sintoma. Antes ela bloqueava o sintoma, entendeu? Entendi. Então essa é a grande questão. Em relação ao sintoma, você falou, esse sintoma que você está dizendo é um sintoma, vamos chamaria assim de ginecológico, né? Essa dor que ela sente é uma dor de quê? Da estrutura do útero, da estrutura do... O que faz doer nesse caso? Geralmente, é complexo isso, porque a gente acha que sempre a dor é do útero, né? Só que quando você pensa que eu tenho uma endometriose na pelve, até porque muitas mulheres acham isso, né? Ah, mas eu vou tirar meu útero e resolve. Não é bem assim, que a doença, como a gente falou, está fora do útero, isso. Né? Geralmente essa dor é uma dor peritoneal, pélvica, exatamente. Porque você tem que pensar naquele foco de endometriose, né? O endométrio, sangrando dentro da barriga, então às vezes tem até dores agudas. Na verdade, o endométrio sangrando dentro do útero não gera dor. Pode gerar aquela cólica leve. A cólica leve menstrual. Se você tiver um útero saudável, né, sem doença no útero, pode ser aquela cólica que a gente chama de dismenorreia primária, aquela cólica leve ou nenhuma. Então lembrei que eu estou menstruada. Mas aí, eu vou... Não sei nem se minha filha vai gostar disso, mas enfim. Minha filha teve a tal da endometriose profunda em vários órgãos. Eu não sei se agora, já não sei mais se profundo, porque eu achava que o profundo era a extensão na quantidade de órgãos, mas como você falou, 5 milímetros em cada órgão. Eu não sei se ela teve profundo em todos os órgãos, mas pegou o intestino, pegou bexiga, né? E isso gerou, por exemplo, sintomas intestinais, sintomas urinários, né? Então, quando você pega uma endometriose
além dessa questão objetiva que um ginecologista pensa, você pensa como é que está a evacuação, como é que está a urina, não é isso? Mas mais do que isso, eu até falo assim, a gente tem que ficar atento, inicialmente, aos sintomas catameniais. Catameniais são sintomas relacionados à menstruação. Sim. Então, você fala de cólica, tudo bem, acho que as mulheres entendem em geral cólica, obviamente, né? O que é uma cólica. Agora, sim, e aquela paciente que eu falo, que ela fala assim, doutor, não tem nenhum sintoma. Tá bom. Aí a pergunta fala assim, tá, mas quando você está menstruada, você tem dor para evacuar? Tem, então não tem sintoma, entendeu? Só que ela não consegue identificar como um sintoma ginecológico. Sim. Mas por que ela tem dor para evacuar somente quando menstrua? Ou somente quando menstrua ela tem uma barriga distendida, que as mulheres chamam hoje em dia de barriga da endometriose. Ou porque somente quando menstrua ela tem sangramento nas fezes. Ou porque somente quando menstrua ela tem dor para urinar. Quantas mulheres falam assim, doutor, eu tenho infecção urinária todo mês? Aí fala assim, isso é infecção urinária de verdade? Será que isso é infecção urinária? Porque não, todo mês que eu vou menstruar, eu tenho aquela ardência para fazer xixi. Eu falo, poxa, será que isso é infecção ou não pode ser uma endometriose perto da bexiga? Porque uma coisa interessante vamos pegar aqui em cima a cólica menstrual, que é o sintoma, vamos dizer, chave, né, da doença. Só que quando você vai esmiuçando os sintomas, e uma coisa da endometriose que é engraçado, uma coisa que é muito importante falar até, não existe uma relação obrigatória de tamanho da doença com o tamanho do sintoma. O que é isso? Eu posso ter uma menina de 15 anos de idade com doença mínima, quase imperceptível e sintomas incapacitantes. Eu posso ter uma paciente com doenças muito extensas, que pegam todos os órgãos da pelve e quase nenhum sintoma. Então a gente não tem essa relação. Porém, quando a paciente tem sintoma, ele tende a ser um sintoma que ele é, na verdade, localizado por onde a doença está. O que é isso? Se a doença está no intestino, eu tendo a ter sintomas intestinais. Sim. Dor para evacuar menstruada, distensão abdominal, que também pode ser fora do intestino, mas acontece. Sangue nas fezes. Perto da bexiga, sintomas urinários. Perto do diafragma, falta de ar quando eu estou menstruada, dor nessa região superior do abdômen. Então, ela tende a localizar. Então, é muito comum você já começar a pensar no diagnóstico da paciente só de conversar com ela. E o segundo sintoma que é muito comum acontecer, que as mulheres mesmas se negligenciam, é a dor na vida sexual. Esse é o segundo sintoma principal da doença, é o segundo principal, e as mulheres acham que aquele negócio é normal até hoje. Eu chego a paciente e falo assim, você tem dor durante a vida sexual? Ela fala, poxa, não tanto, mas algumas posições específicas. Eu falo, então você tem dor. Ah, mas isso não é normal? Não, isso não tem que ser normal. A vida sexual não tem que ser dolorosa para ninguém. A vida sexual tem que ser prazerosa. Tem paciente que não consegue nem ter vida sexual porque ela, antes de ter a vida sexual, ela sabe que vai doer. Então ela já começa a travar na cabeça dela que já vai doer antes. E esse então é muito importante, porque as mulheres até hoje, ou grande parte delas, acreditam que em algumas posições a vida sexual tem que doer. E pelo amor de Deus, não pode doer nenhuma. E esse sintoma é muito comum da doença. Sim. Porque pensa que tem o foco de endometriose atrás do útero ali, que é o lugar mais comum, né? E quando tem o contato do pênis em algumas posições específicas, naquela região, óbvio que vai doer. Ainda mais ela sem estar tratada. Sim. Então isso é muito comum, a paciente, ela mesma achar que mas a minha amiga tem dor, a outra também tem, mas entenda, dor não pode ser normal. Chama atenção, mais uma vez, dor não é normal. Exatamente. Né? Chama atenção, então, você ter dito que esse é o segundo sintoma mais importante, dor no ato sexual. Nós vamos fazer um intervalo, o Geraldo já esteve aqui dando o aviso, e um intervalo, o nosso programa é uma iniciativa da nossa ONG, que é o Centro de Apoio ao Tabagista. Ele escolhe uma ou duas músicas ligadas a tabaco. Depois eu te mando as músicas, ele aqui no estúdio, ele tira o som, só os ouvintes é que vão acompanhar as músicas. Não sei qual que ele vai escolher. Tony Garrido é Ivange Souza, é uma música que eles falaram, eu trago a música, ao invés de tragar a fumaça, e traga a música. Vamos lá, Geraldo. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Ivange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco.
chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz, levante a sua voz. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde pela queridíssima rádio Nossa Senhora de Copacabana. Eu ainda não contei, mas eu acho que a gente fica a 150 passos da praia de Copacabana. E nós estamos hoje conversando com o ginecologista, endoscopista respiratório. Respiratório sou eu. Endoscopista ginecológico, Cláudio Crispi Júnior, que é dentre as áreas de interesse dele e que ele se dedica muito, o tema que a gente está trazendo, a endometriose. E esse tema, quem não assistiu o primeiro bloco, eu relembro que eu mencionei que esse tema me toca muito, porque a minha filha foi operada por ele, pelo nosso convidado, uma cirurgia bastante longa, de mais de 10 horas. Então, nós daqui a pouco vamos falar sobre tratamento, mas antes de tratamento, vamos conversar um pouquinho.
sobre o diagnóstico, né? A primeira parte do diagnóstico nós já mencionamos, que é a entrevista que o profissional faz com a paciente. E ele deu uma frase que eu guardei e que eu acho que todo mundo devia ter isso na cabeça, é que dor não é normal. E a minha filha se queixava de dor durante vários anos e não teve um diagnóstico que me pareceu ser um diagnóstico. Por incrível que pareça, que é engraçado, que você mencionou que 80% das pessoas têm endometriose e não têm o diagnóstico, não sabem que tem a doença. Mas me parece que o diagnóstico não é um diagnóstico, não é um bicho de 7 cabeças, de uma síndrome genética que você tem que ter acesso ao gene. É um exame, são exames relativamente simples. O que mostra que esse gap entre a quantidade de pessoas que têm a doença e as que sabem que têm a doença e as que têm o diagnóstico feito e o tratamento introduzido não se justificaria numa boa medicina. Mas vamos falar então do diagnóstico. Você pensou, paciente, muita dor, sempre no período menstrual. Há uma pergunta que eu não te fiz. O sintoma doloroso é só durante a menstruação? Não. Inicialmente sim, tá? É o que chama atenção. Só que aí começa a envolver outros temas e a complexidade da doença, porque depois de um tempo de dor, mais do que 6 meses, né, pela literatura, uma coisa acontece chamada dor pélvica crônica, que isso é uma doença, isso tem o CID, inclusive, certo? E dor pélvica crônica, ela tem diversas formas de se manifestar. A gente falou de algumas: cólica menstrual intensa, dor na relação sexual, dor para evacuar, dor para urinar. Contudo, a progressão da doença, ela tende também a progredir com sintomas diferentes. Então, inicialmente, aquela mulher que tinha dor somente na menstruação, ou só a cólica naquele momento, o resto do mês ficava bem, ela pode desenvolver a dor pélvica acíclica. O que é isso? É aquela dor que não necessariamente tem a ver com o ciclo menstrual mais. E pode vir qualquer dia, inclusive todos os dias do mês. Que é aquela paciente que às vezes está incapacitada de verdade pela doença. Um mês inteiro. Um mês inteiro com dor. Óbvio que quando menstrua tende a piorar o sintoma ainda, mas ela pode ter dor todo dia. Mas isso tende a ser uma coisa mais evolutiva. Não necessariamente ela vai abrir a endometriose com dor todo dia. Não é bem assim que acontece. Não comumente. Então, evolutivamente, uma paciente que não foi tratada e bloqueada no início do sintoma dela, ela tende a ter sim dor, não mais somente menstrual. Tá. E aí você fez a entrevista com a paciente, na sua cabeça pensou que pode ser isso. Que exames que você pede? Olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um exame físico. A não ser que a paciente já tenha uma ressonância de muita qualidade, com profissionais, né, bem especializados, que às vezes o exame físico ele é limitado, obviamente, pela região vaginal e ali, às vezes, né, quando precisa fazer um toque retal. Mas assim, tem trabalhos, inclusive na literatura, que já demonstraram que uma boa anamnese e um bom exame físico já são capazes de fazer diagnóstico em 90% dos casos, pelo menos. 90%? Sem nenhum exame mais de imagem. E já tem trabalhos também na literatura demonstrando que você não é obrigado a ter um exame de imagem, ou uma cirurgia, obviamente, para que você já trate a paciente com endometriose e já possa bloqueá-la naquele momento. Porque você não precisa esperar ter um diagnóstico de uma ressonância especializada ou de uma cirurgia para você, agora tem endometriose, agora eu vou tratar. Então, acho que o carro-chefe dessa conversa é uma boa anamnese, uma boa entrevista, um bom exame físico, né, com a paciente. Isso já pode ser, aliás, isso já é fundamental para você já ser até autorizado a tratar. Nós estamos falando de um tecido. O exame físico você vai identificar o quê? Quando a doença é maior, aprofunda no caso, ele vai crescendo, né, ele forma tipo um tumor. Eu tenho medo dessa palavra, que as mulheres acham que é câncer, né? Mas não é um câncer, obviamente. Estou falando de um tumor, que é uma tumoração, é um nódulo. Então, quando você vai palpar, fazer um exame físico, um toque vaginal, que as mulheres geralmente fazem na consulta ginecológica, você geralmente pode sentir, que é o mais comum, é uma nodulação dolorosa entre o intestino e o útero. A gente chama de fundo de saco posterior, ou fundo de saco de Douglas, né? Que chamava antigamente. Então você, na verdade, faz um toque naquela região e você sente uma nodulação, e ela sente dor. E você até pergunta, é aqui que dói durante a vida sexual? Ela fala sim. Ou essa nodulação, porque é um foco da doença ali, que é um lugar comum, ou mesmo o espessamento do ligamento pterossaco, que eles retraem a vagina. Então, assim, o exame físico de uma doença profunda, ele é até meio fácil para quem tem treinamento, entendeu? Obviamente que a doença pode ser mais alta e não ser palpável, ou ela pode ser muito pequena e também não ser palpável. Mas quando a doença ela é palpável, não tem por que não ser palpável, entendeu? Então, assim, a gente tem que, na verdade, examinar a paciente.
paciente, né? Então, assim, muitas vezes a paciente chega para mim com, às vezes, exames de imagem de lugares que eu não conheço muito e, infelizmente, assim como tem médicos que não conhecem a doença, tem também radiologistas que não conseguem identificar no exame de imagem. Sim. E eu começo a conversar com a paciente, começo a falar, poxa, ela tem sintomas muito atípicos e o exame de imagem não tem nada. Aí quando você examina ela, é outra coisa. Assim, você vê uma doença gigantesca, aí você acaba tendo que pedir um exame, às vezes, mais especializados, né? Assim como tem especialistas em várias áreas, também tem na ressonância, né? O pessoal da radiologia, né? Então, assim, acho que... Agora, a gente falou muito de ressonância. Aí você me diz, o diagnóstico da doença. Então, começa na minha entrevista, exame físico, e a gente tem que pensar em exame de imagem. Exame de imagem, hoje, a literatura fala somente de 2, tá? É a ressonância magnética da pelve, tá? E ou a ultrassonografia transvaginal, mas com preparo intestinal. Não é aquela ultra que as pacientes fazem 2, 5 minutinhos, né, rapidamente. É uma ultra que tem que ter um preparo intestinal, liberar o intestino de fezes e gases, tudo isso, entendeu? É uma ultra que demora, que a paciente fica quase uma hora fazendo uma ultrassom para identificar os focos. Dependendo do médico, dependendo da doença, sim. Até uma hora, entendeu? É um exame são exames chatos, não deixa de ser, né? Mas assim, para fazer diagnóstico da doença, sem ser cirúrgico, né? Somente com exames muito especializados. Aí você pode, entre aspas, confirmar a doença, né? Não existe nada laboratorial para... Não existe. Existem vários trabalhos também sobre isso. Tem um marcador famoso, que é o CA125, que ele aumenta em câncer, geralmente, né? Principalmente câncer que envolve peritônio. O ovário é muito comum. Aliás, é o principal marcador de câncer de ovário, né? E por algumas vezes a endometriose, principalmente a ovariana ou alguns tecidos diferentes, tipo, quando a endometriose pega a musculatura do abdômen. É muito comum o paciente com cesariana ter endometriose na cicatriz cesárea, né? No músculo abdominal. Essas doenças, às vezes, elas cursam com esse marcador aumentado. Mas, como é mais comum ele ser negativo, a gente não usa ele para diagnóstico. Eu posso usar para parâmetro terapêutico. Se ele for aumentado antes, eu posso fazer um termômetro, tratando ela com hormônio e tudo isso, se ele está diminuindo também. Mas a gente não tem exame de laboratório nenhum que consiga fazer diagnóstico. Então está feito o diagnóstico. O que você teria que fazer com cada paciente é ver a extensão da doença. Né? O diagnóstico já está feito. É endometriose e, vamos dizer, é profunda, mas... Quais são os seus passos seguintes? Como é que você pensa? Como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou ajudar essa paciente? E essa pergunta é fundamental porque, assim, quando você pensa em endometriose na doença, só tem uma forma de eliminar a doença do corpo, não tem outra. É cirurgia. Aí você fala assim, poxa, Cláudio, então eu tenho endometriose, eu tenho que operar. Aí eu falo, claro que não. Eu até brinco, entre aspas, no consultório, eu falo todo dia essa frase no consultório, aliás, mais uma vez por dia. Eu falo assim, a minha função aqui é contraindicar a cirurgia o tempo todo. Porque a cirurgia tem que ser a nossa última opção. Só que a paciente tem que entender que a única forma de eliminar a doença é a cirurgia, tá? Só que quando você pensa então, em tratamento, tem que saber qual é o sintoma da paciente e o objetivo da paciente. Aí que está a questão. Porque o que é o objetivo? Eu tenho uma paciente jovem, mas que ela está tentando engravidar, e aí é uma coisa que a gente não falou, e eu vou falar pontualmente agora, que um sintoma da doença, que muitas vezes a paciente não tem dor, mas ela pode ser infértil. A paciente pode estar querendo engravidar há tempos e tempos e tempos, e não está conseguindo, não acha nenhuma causa, nem nela, nem no marido, e a gente sabe que existe uma relação da endometriose com fertilidade em cerca de 40% das mulheres. Então, quando você pensa nesses sintomas, às vezes a paciente realmente ela tem pouquíssima dor ou nenhuma. E ela acha que não tem sintoma nenhum, mas ela está lá há 4 anos, tendo vida sexual com o marido sem proteção e não engravida. Então, a gente tem que abrir também os nossos ouvidos para paciente que está infértil, porque, assim, será que toda toda infertilidade sem causa aparente é realmente sem causa aparente? Ou será que essa proporção é bem menor do que a gente acha e pode ter endometriose envolvida? Entendeu? Então, por que eu tô falando disso? E de que maneira a endometriose atrapalha a gestação ou impede? Isso, na verdade, depende de muitas coisas. Primeiro, quando a endometriose é muito grave, ela é muito grande, aquela profunda que pega vários órgãos, ela pode até mesmo de forma anatômica impedir a gravidez, porque você causa uma distorção anatômica das estruturas pélvicas. E você pode ter, com isso, uma dificuldade da passagem tubária do óvulo. O óvulo passar pela trompa. Pela trompa. Porque tem uma distorção anatômica de aderência que a doença causa. Tá? Contudo, a gente sabe que qualquer estágio da doença pode cursar com endometriose. E aí vem a questão que é a palavra-chave da doença também, inflamação. Inflamação crônica. Quando você tem uma doença que é inflamatória, pensa, todo mês sangue menstrual na barriga, todo mês. Isso vai gerando uma sopa inflamatória naquele peritônio. E não somente peritoneal, como às vezes até em níveis séricos, dependendo do tempo de doença.
Então, essa inflamação crônica está mais do que demonstrada já, e quase todos os trabalhos que tentaram ver marcadores inflamatórios, peritoneais, tudo isso, alterados, 100% estão alterados com pacientes com endometriose. E a gente sabe que essa inflamação crônica, ela pode, na verdade, impactar a gravidez ou o sucesso de alcançar a gravidez em diversos estágios, desde uma ovulação de qualidade, até uma fecundação de qualidade, até a nidação do embrião de qualidade. Então, em todos os estágios de fecundação e nidação, pode ter impacto pela inflamação crônica sistêmica. Sim. Bom, aí você já identificou que a paciente tem infertilidade, que ela tem dor, que ela isso, mas você tem que ajudá-la. Sim. Que ela tem uma dor insuportável. E aí, como é que você trabalha o tratamento? Então, aí são dois braços muito separados. A paciente que vai tentar engravidar de forma... Ou seja, que ela quer engravidar, está tentando, não conseguiu, e o objetivo dela próximo é a gravidez, ou seja, ela quer estar grávida logo. E aquela paciente que não quer engravidar naquele momento, ou porque não está casada, ou porque não é o momento, ou porque não quer nunca engravidar. E tem dor, tá? Vamos pegar essa que é a mais comum. A paciente está com dor, né, primeiramente, e não quer engravidar naquele momento. Nível A de evidência, primeira linha terapêutica, não tem jeito, ainda é o bloqueio hormonal, tá? Ainda é o bloqueio hormonal, que isso é nível A de evidência. Bloqueio hormonal significa pílula, que seja, ou progesteronas isoladas. De diversas formas a gente pode fazer isso. Pílula anticoncepcional Exatamente. Comum, que as mulheres estão acostumadas. Desde a mais barata até a mais cara, porque não tem até hoje nenhuma comprovação de que uma é superior que a outra. Tem que ficar bem claro isso. Ah, mas o meu médico falou que tem que ser essa. Poxa, não tem essa comprovação, tá? A pílula, na verdade, é muito mais do que a paciente se adapta, porque a gente sabe que efeitos colaterais de hormônios são muito ruins. Então, a paciente pode ter todos. Dor de cabeça, dor na mama, enjoo, enxaqueca vai piorando, escape pra caramba, ganho de peso, aumento de celulite. Então, a gente sabe que acontece isso tudo. Ou pode acontecer. Então, na verdade, quem vai definir, na verdade, qual pílula é melhor, primeiro se ela respondeu à terapia de dor diminuir, né? E se ela está sendo bem adaptada sem efeitos colaterais. Então, essa balança do custo-benefício do hormônio é muito difícil você manejar. E o custo aqui não é dinheiro da pílula que você gasta, porque pode ser a mais barata. A questão toda na verdade, o custo de efeitos colaterais que você tem no seu organismo. Porque fazer hormônio é bom? Claro que não. Fazer hormônio para esse tipo de coisa é uma porcaria. Mas será que é pior do que a dor que ela tem? Então, essa que é a discussão que a gente tem que ter. E, assim, é uma forma de você tentar amenizar a dor dela, porque se você tem uma dor que ela tem um caráter menstrual e você bloqueia a menstruação, eu tendo a diminuir a dor dela, certo? Só que tem paciente que responde, outras não. Outros vão ter muito escape. É aí que é o dia a dia do consultório. O que você chama de escape? Escape, desculpa, tá? É o sangramento, né, em uso de hormônio, que pode ser uma vez, um dia no mês inteiro, ou pode sangrar o mês inteiro, 60 dias, então cada uma de um jeito. Então, o escape, basicamente, é um sangramento que você não espera ter. Está tomando a pílula, mas continua... E de diversas formas. Pode ser um sangramento tipo menstrual mesmo, vermelho vivo, volumoso, até aquela borrinha de café, que fica sendo aquela borrinha de café o mês inteiro. E isso é muito chato, às vezes, de manejar. E tem paciente que tem dor no escape também. Às vezes, ela não menstrua mais, mas tem escape e tem dor, porque é um sangramento. Né? E o sangramento, ele é um gatilho de dor, ele não deixa de ser um gatilho de dor. Então, isso é muito importante, esse manejo. Então, no nível A de evidência, bloqueio hormonal com pílulas ou progesterona isoladas. Aliás, a progesterona é o hormônio bonzinho da história. A gente falou que no início que o estrogênio, né, doença estrogênio dependente, o que faz a contraposição do estrogênio é a progesterona, que é o hormônio bonzinho. E as pílulas, mesmo que sejam combinadas, que tem estrogênio junto, isso é muito importante falar, porque muitas mulheres, mas doutor, a minha pílula tem estrogênio aqui. Eu falo assim, mas aquela dose ali é mínima, somente para bloquear a ovulação do ovário. Tá certo? Então não tem problema nenhum. Aquele estrogênio não vai estimular a doença da pílula, tá? E o efeito final da pílula no corpo sempre é da progesterona, que é o hormônio bonzinho, tá certo? Então essa é a grande coisa que tem que ser manejada. Contudo, eu acho que falar de pílula é muito, hoje em dia está até meio na moda, as pessoas já entenderam isso. Mas o mais importante é que eu falo também todo dia no consultório. Dor crônica ou dor pélvica não se trata somente com pílula. Então, se a paciente não entender que a dor dela crônica é um incêndio, é uma casa pegando fogo ali, tá? Eu vou tratar com o ginecologista, vai chegar na sala e vai apagar ali qual pílula é melhor, qual cirurgia, sim ou não, e vão apagar. Mas se ela não entender que o conceito que ela está em incêndio, que está inflamada, né? E você não apagar o resto do incêndio com vida mais saudável, atividade física regular, nutrição especializada, por vezes fisioterapia pélvica, por vezes psicologia, você vai apagando os pequenos outros incêndios e você vai chegar num pool de qualidade de vida melhor da paciente. Que dependendo do tempo de dor dela, ela pode ter gatilhos de dor muito complexos. Exemplo, aquela história que a gente sempre fala, sabe a paciente que amputou o pé por algum motivo, certo? E ela tem uma dor no dedo que nem existe mais no corpo dela, que é uma dor fantasma. A dor pélvica crônica é a mesma coisa. Ela tem a doença lá há tanto tempo já. E não foi bloqueada há tanto tempo que a dor se torna
central, já tem uma sensibilização central. Então ela pode ter gatilhos aqui dentro da dor, que às vezes você opera a paciente, no mês seguinte a dor dela está igualzinha, não mudou nada, não teve nenhuma melhora da dor dela. Mas, doutor, você nem operou, eu operei, tá aqui o vídeo, daqui a biópsia. Só que até dessensibilizar a dor é complexo. E aí vai envolver ela. Se ela não entender que ela tem que me ajudar em relação ao tratamento, tem pacientes que não ajudam em nada mesmo, tem pacientes que não melhoram nada. Tem aquela paciente que é ótima, só de fazer a pílula nunca mais tem dor na vida. Poxa, essa aí é o sonho do ginecologista. Tem aquela que você faz a pílula e não melhora nada. E aí? Então vamos falar de cada coisa dessas que você mencionou. Porque o nosso programa aqui, o objetivo deles é informar. Né? Eu acho que as pessoas têm pouca informação e você vê até a nível médico, você tem médicos com pouca informação. Você falou primeiro em fisioterapia pélvica. O que significa fisioterapia pélvica? Assim como existe a medicina em várias áreas, né? Como você disse, você primeiro fez pneumologia, depois fez a parte de endoscopia na pneumologia, né? Que são as broncoscopias, né? E tudo isso. Então, assim, a fisioterapia hoje é a mesma coisa. A fisioterapia tem a motora e tem a pélvica. A pélvica, na verdade, é uma fisioterapia da musculatura do assoalho pélvico, do períneo, aquela parte mais externa da vulva ali, da parte muscular, tá? Era muito comum e muito bem feita com as pacientes, às vezes idosas, com incontinência urinária. Elas entendiam muito bem isso. Poxa, eu tenho uma frouxidão da musculatura por várias questões, parto, baixo estrogênio, tudo isso, e ela perde urina, tem incontinência. E você fortalece a musculatura, você tende a melhorar a continência. Só que isso hoje ganhou uma vertente muito diferente para a dor pélvica crônica. Não somente a dor pélvica, como principalmente dor na vida sexual, ajuda muito nessa questão, tá? Uma dor lombar crônica, que é a dor também que é relacionada à endometriose. Doutor, todo mês que eu menstruo tenho dor nas costas absurda. Isso pode ser endometriose. Então, a fisioterapia pélvica, ela pode ter, alguns pacientes têm benefício. A nutrição, a mesma coisa. A gente, quando fala em nutrição... Isso. Exatamente, porque a nutrição a gente pensa na hora assim, quero ficar sarado, né? Assim, todo mundo. Vou pegar quero emagrecer. Quero emagrecer, eu quero pegar lá um nutrólogo, tudo isso. E eu falo para paciente, eu falo assim, olha, se você vai ficar sarada, se você vai ficar magrinha, se você vai ganhar massa, se você vai participar de concurso, não me importa. Eu quero que você entenda o conceito de dieta ou alimentação anti-inflamatória. E quando se fala dieta, a gente sempre pensa assim, o que eu vou tirar o que eu vou parar de comer, né? A gente fala, ferrou, não vou comer mais nada na minha vida, né? E não é só isso. É tudo também que você pode colocar na dieta. Eu tenho hoje em dia bastante estudos até de chás específicos, alguns alimentos, reposição de vitaminas. Chás específicos. A cúrcuma está muito famosa, a gente usa bastante hoje em dia, né, em relação à alimentação. Ômega 3, vitamina D. Então a gente sabe que existe, como a gente também. Não é somente, doutor, nunca mais eu vou comer lactose. Não é isso. É também o que eu posso colocar na dieta. Então, esses conceitos são muito importantes. Se a paciente não entender isso, a terapia dela pode ser não completa, ou pior, ela ser refratária, que é o pior para mim que tem. É aquela paciente que você faz a pílula, ela fica muito bem, um ano inteiro, sem dor nenhuma, vida normal. Aí come de tudo, engorda pra caramba, não malha mais nada. Um ano depois, mesmo bloqueada com pílula, a dor voltou. Eu falo assim, voltou. E a gente tem trabalhos que mostram que a refratariedade da dor com hormônio, em 5 anos, chega a 50%. Esse número é muito grave. Metade das pacientes que estão bloqueadas e bem naquele momento, em 5 anos, podem voltar a ter dor, mesmo bloqueadas ainda. Então, se ela não entender esse conceito de cronicidade, de dor pélvica crônica, a palavra é crônica, ela pode não ter um tratamento completo. Então, eu sou ginecologista, vou fazer qual é a pílula melhor, vamos lá, vamos manejar isso. Mas ela tem que comprar a terapia junto comigo. E a atividade física entra nesse mesmo rol de providências. Exatamente. A atividade física, a acupuntura, tudo hoje tem valor. Tem até um amigo meu que falou um dia desse, você falou assim, olha, tem uma paciente que falou assim, quando eu planto bananeira eu fico muito bem. Então eu planto bananeira todo dia, é verdade, porque não tem uma coisa específica. Porque isso aí, eu tô falando de bem-estar geral, né? Porque você tratar endometriose, eu já falei, endometriose é cirurgia. Mas eu quero evitar a cirurgia o tempo todo. E para evitar, eu tenho que manejar sintoma de dor. Agora, uma coisa que é muito importante que falar também, fisioterapia, nutrição, atividade física, não vão tratar a doença. Eu estou falando de tratar a qualidade de vida, é sintoma, é dor, beleza? A doença, ou você bloqueia ela com um hormônio, que pode bloquear e não fazê-la crescer mais, tá? Tem paciente que a doença cresce mesmo bloqueada e tem que ficar de olho sempre nessa, tá? Ou você opera a paciente por algum motivo, tá certo? E depois de operar, bloqueia de novo, porque ela pode crescer de novo. Essa doença é uma praga, entendeu? E deixa eu então te perguntar, em que momento você decide, não, esse caso é cirúrgico? Isso é muito complexo também. Aliás, hoje eu tenho um congresso aqui, né? Mas de qualquer forma, assim, se você pensar na literatura médica, tem indicações muito formais, tá? Só que cada caso sempre vai ser um caso, né? A medicina é assim. Eu até falei um dia desse também no consultório, eu falei assim, eu que trabalho muito com endometriose hoje, tem uma coisa, entre aspas, boa, por mais que eu não quero que ninguém tenha endometriose, porque cada consulta
é tão diferente da outra e a doença é a mesma que para mim ela não é cansativa, porque assim, é óbvio que durante você atender o dia inteiro você fica cansado, né? Mas assim, é que cada caso é tão diferente que você tem que pensar em alternativas tão, às vezes, diferentes que você tem que estar o tempo todo alerta com isso. Isso é muito interessante da doença, né? Mas então, em relação à cirurgia, indicações formais, tá? Eu só tenho a paciente que tem uma doença grave, essa não tem que falar. O que é grave? É quando a doença ela tem uma evidência, geralmente exame de imagem, tá? Que ela está comprometendo funcionalmente algum outro órgão. Exemplo, eu tenho uma doença no intestino... Mesmo que seja só um. Exatamente, mesmo que seja só um. Exemplo, eu tenho uma doença no intestino estenosante. A doença está fazendo uma obstrução intestinal. Eu tenho que tratar ela antes dela causar uma obstrução, porque é uma emergência. Sim. E o que tem de pior para o médico é operar uma barriga de endometriose de emergência. Sim. Então, você vai fazer esse problema antes, você vai evitar isso, né? Ou no ureter, tem uma doença que está pertíssimo do ureter, já causou um grau de estenose, já tem até uma dilatação do ureter, você tem que operar antes, ela perdeu o rim dela. A gente teve 2 ou 3 pacientes que a gente operou já sem rim, função renal, que a gente tirou o rim junto com a cirurgia, inclusive. Entendeu? Porque demorou o diagnóstico. E pior que esse sintoma, igual você falou do câncer de pulmão, que às vezes não tem sintoma nenhum, esse também não tem. A pessoa perde um rim, ela tem o outro funcionando. Entendeu? Então ela nem sabe que perdeu o rim. A verdade é essa, porque ela segue urinando, ela não tem nenhum problema maior, o outro funciona, certo? Então, às vezes, ela tem somente o sintoma de cólica menstrual a vida inteira e ela tinha uma doença já que pegou o ureter dela inteira, o ureter. Tem paciente que sai do meu consultório e fala assim, esquece qualquer coisa, corre no urologista agora, porque o que você tem que fazer primeiro é passar um catéter nesse ureter, senão você vai perder o rim. Depois volta aqui, porque tem paciente que tem esse grau de gravidade, entendeu? Então, esse não tem que discutir, é cirurgia na hora, tá? Outro caso de cirurgia que é muito importante, endometrioma, ou seja, a endometriose, quando está no ovário, ela tem um nome específico de endometrioma, tá? Mas é endometriose, tá? Quando ele é muito grande, a gente tem que também pensar em cirurgia por uma questão de que ele pode romper e vira emergência também. Vira emergência. A minha filha, antes de passar por esse processo, se não me engano, ela já estava contigo. Ela foi para a Europa, voltou uma semana depois, por coincidência, trouxe Covid da Europa, mas passou mal. Meu genro, que aliás faz aniversário amanhã, meu genro ligou para a gente dizendo que ela estava desmaiando em casa. E aí nós corremos para lá e ela foi, se não me engano, para o Copador. E aí, o que houve? Por que está desmaiando? Pressão baixa e tal. Aí fizeram um exame de imagem, tinha lá o cisto de ovário rompido e sangrando. Foi operado na mesma madrugada ainda, naquela madrugada. Não é tão comum, o cisto de ovário de endometriose romper, ele não é tão comum igual um cisto, às vezes, de corpo lúteo, porque tende a ser aquele cisto mais espesso, mais o dela parece que não tinha relação com a endometriose. Deve ter sido exatamente isso, né? Mas também rompe endometrioma. Eu tive uma paciente que rompeu ano passado. A endometrioma dela também grande. Então, agora, a discussão também é eterna, porque quanto maior a doença também cresce, a cirurgia no ovário é maior. E a paciente também pode perder reserva de folículo. Então, mas sempre fica em cima do muro. Mas, em vias gerais, né, endometriomas grandes, a gente tem que pensar em cirurgia. Tá? Outro caso de cirurgia é a paciente que é infértil. Por mais que hoje em dia a vertente mundial, a paciente que é infértil, ou seja, já tentou engravidar e não conseguiu, a vertente mundial tende a ser você fazer uma técnica de reprodução assistida de imediato. Exemplo, fazer uma fertilização in vitro. Exemplo é esse. Tá? Mas, porque você ganha tempo, você pula etapas de uma cirurgia, recuperação, complicação, tudo isso, certo? Por mais que em pacientes jovens, abaixo de 35 anos, tem vários trabalhos também que mostram que você operar a paciente pode devolver uma capacidade dela de engravidar, tá? Em jovens principalmente, tá? Agora, o principal causa de cirurgia, que eu vou falar por último, né, é você operar a paciente porque ela tem uma dor que é refratária a tudo que eu estou fazendo. Ela tem dor, tem endometriose, você bloqueou ela e a dor dela melhorou, mais ou menos piorou de novo. Ela está fazendo bonitinho a alimentação dela, está acompanhando lá, está malhando, está fazendo tudo direitinho e a dor não melhora. Então você chega naquele momento e fala assim, poxa, hoje o que eu posso te oferecer de melhor é a cirurgia, porque aí eu vou eliminar fisicamente a doença e vou tentar desinflamar você fisicamente falando. Tá. Então, geralmente, esses são os principais... Né, a chave da questão é a inflamação mesmo. Né? Exatamente, é uma doença inflamatória. Né? É muito interessante uma coisa que você falou, que o sangue inflama, né? É uma coisa que a gente não pensa muito, né? Que o sangue... Abdômen agudo hemorrágico. É absurda a dor que a paciente sente. A sua filha passou por isso. Ela desmaiou de dor, né? Porque sangue na barriga dói demais, né? Interessante. E aí você definiu, operou. Aí você primeiro você tem que investigar, como foi o caso da minha filha, investigar que órgãos estão acometidos, né? Antes de levar para a cirurgia. Exatamente. Tanto é que na cirurgia dela, a equipe que vocês montaram, como eu mencionei no início, incluíram 4 especialidades diferentes.
Repetindo, um uro, um prócto, um gineco e um torácico. Um torácico. E aí você definiu, bom, tem que intervir no estômago, aí vocês vão trocando, as equipes vão saindo. Vão rodando. Por mais que... Que a minha filha, por exemplo, foi um pedaço do intestino. Né? Foi. A gente acaba rodando, mas geralmente um ou outro acaba ficando sempre. Eu, meu assistente, tudo isso. A questão é, a minha equipe básica, eu não entro numa cirurgia de endometriose hoje sem a equipe básica. E básica já é grande, tá? Eu já entro mais 2 ginecos, tá? E um prócto e um uro. E já são pessoas que já provam com meu pai antes também. Fora o né? anestesista, Fora o instrumentador. anestesista, é minha enfermeira ainda. Porque o meu pós-operatório é feito... Me lembro, conheci Conheceu, é minha enfermeira, entendeu? Porque assim, a gente acha que o pós-operatório de ver a questão da bexiga, de urina, tá urinando, não tá, tirar a sonda, são pessoas que, né, que acho que eu acho que isso oferecer um cuidado maior que a gente pode oferecer, tá? O torácico realmente é especializado geralmente quando tem uma doença no tórax ou pulmão, ou diafragma ou pulmão maior, que exige um tratamento cirúrgico maior. Mas assim, eu não entro hoje. Por que eu não entro hoje em relação a uma cirurgia dessa? Porque primeiro, a endometriose, quando ela pega o lugar mais comum do corpo humano, que é o ligamento interossacro, ela passa a 2 milímetros do nervo hipogástrico, do plexo hipogástrico inferior. Que são os nervos que... Olha só como ele é pouco importante. Ele é responsável pela micção, evacuação e orgasmo. Então, a gente tem que ter uma equipe, na verdade, que tem urologista, que tem realmente o proctologista, porque a gente tem que saber manejar esse nervo muito bem. Segundo, que quase sempre, quando é profunda, pode pegar perto do intestino. Né? O ureter, como eu falei, passa do lado desse nervo hipogástrico. Então você tem que, às vezes, liberar o ureter inteiro antes de você operar a paciente. Então, hoje, eu acho que não tem como fazer uma cirurgia dessa sem essa equipe completa no mínimo. Fora que nenhum exame de imagem é 100%. Chega na hora da cirurgia, tem uma surpresinha, tem um foco aqui no intestino que ninguém viu, aqui no seco, que é o lado direito, né, do intestino. E se o prócto não estiver na sala, o que a gente faz? Não, mas você sabe operar intestino? Posso até saber, mas a questão é que, poxa, até mesmo pensando legalmente, é bom ter um proctologista na sala, claro. né? Então, eu não opero endometriose hoje, que a gente chama de uma equipe multidisciplinar. Sim. Né? Então, multidisciplinaridade, hoje, para mim, é fundamental. E, assim, acho que paciente com doença profunda, ela não deveria ser operado por uma equipe que não seja multidisciplinar. Essa é a opinião minha. E eu mencionei aqui que o cirurgião torácico envolvido na cirurgia da minha filha foi o Márcio Lucas. Isso. O urologista foi o Paulo Conte. Isso. Não é isso? E eu esqueci o nome do prócto. Paulo Reis. Paulo Reis, isso. Nome homônimo de um vice-presidente jurídico do Vasco. De diretorias atrás, meu grande amigo Paulo Reis. Mas você mencionou também que a cirurgia tem essa indicação, mas pode voltar. Né? É uma coisa que eu sempre fiquei na cabeça. Você opera, retira. Aliás, antes da questão de recidiva, a cirurgia consiste em que exatamente? Retirar placas do endométrio que estão ali no intestino, por exemplo? Exatamente. Essa pergunta é boa, porque lá atrás, né, quando começaram a tratar as doenças cirurgicamente, faziam apenas a cauterização dos focos. Tirava com cautério ali e queimava. Exatamente isso. Só queimava, coagulava ali, tudo isso. E viram que não resolvia nem a dor, nem nada, né? Então, hoje, na verdade, a gente faz, na verdade, uma ressecção dos tecidos acometidos. Então, exemplo, se eu tenho uma doença no intestino, infiltrando no intestino, eu vou ter que tirar aquele pedaço do intestino. Tá? Óbvio que tem várias técnicas para isso. Tá? Se eu tenho uma doença que afeta a bexiga, eu vou ter que tirar aquele pedaço da bexiga. Eu durante as consultas que minha filha fez, eu acho que eu fui a algumas acompanhando ela, e vocês falavam, não sei se foi Conte, uma expressão assim que na pneumologia eu não ouço muito falar, fala em raspagem. Sim. O que é essa raspagem? Raspagem, na verdade, né, que o termo em inglês é shaving, né? A gente usa muito, é uma técnica. Shaving é como fazer a barba. Como né? fazer a barba, é uma raspagem mesmo. A gente usa, isso é uma técnica de você eliminar o foco da doença em algumas partes. O intestino a gente pode fazer o shaving quando a doença não penetra muito e quando ela não tem um grau de estenose, nada disso. Então você consegue às vezes fazer só uma raspagem. Raspagem mesmo? Raspagem mesmo, sem ter que abrir a alça intestinal. Óbvio que, pensando em complicação, é que tem menos chance de complicação. Né? Só que isso só serve para aqueles focos não tão profundos, ou seja, que não infiltraram muito. Mais de 5 milímetros. Porque ficar doença na cirurgia é uma coisa ruim, a gente chama de cirurgia incompleta. Não é uma coisa que a gente pretende fazer. Porque uma coisa é, a doença voltou, teve uma recidiva depois de anos. Outra coisa é a recorrência, a doença está ali, não foi tratada de forma adequada ou não completa, e aí não é que ela voltou, ela não saiu, ela só cresceu de novo, entendeu? E, infelizmente, acontece as duas coisas. Ou o paciente foi tratado de forma incompleta, ou realmente a doença volta. Né? É que, eu até falo com o paciente, poxa, é muito difícil a paciente que passou por uma cirurgia que foi igual a sua filha, ela ter de novo uma doença daquele tamanho inteiro, entendeu?
Mas existem focos que preocupam muito a gente, né? E principalmente dele é o ovário. O ovário, eu até falo assim, é uma praga para ginecologista. Porque o geral adora tirar o ovário, né? A gente até brinca, né? Obviamente. Porque assim, por quê? Porque o ovário, a doença, às vezes a paciente tem lá, a doença linda, nunca mais teve dor, engravidou, tá tudo isso, tá ótimo, sai sem dor, de repente faz um exame, tá lá, a doença no ovário lá, apareceu. Porque o ovário, ele tem uma tendência à recorrência muito grande. Tem uma estimativa que pacientes que operam e ficam sem hormônio, a doença no ovário volta em 50% das vezes. Falando metade do paciente. Sem estar bloqueada. Sem estar bloqueada. Bloqueada chegaria a 8%, 15%, que também é grande a chance. Sim. Entendeu? E pior, tem paciente que nunca teve doença no ovário na vida, operou endometriose na pelve e depois apareceu a doença no ovário. Parece que como se fosse uma forma de transporte da doença. Tropismo, né? É, um tropismo que você transportou. É igual quando o paciente tem endometriose, faz uma cesariana e depois aparece a doença onde tem a cesariana, né? A parede abdominal, entendeu? Então isso é muito complexo, porque o ovário, a doença pode voltar. E a forma que a gente tem de tentar evitar que a doença volte é você fazer a terapia hormonal depois da cirurgia, Sim. que diminui a chance. Mais do que isso, a terapia hormonal pós-cirurgia, ela tende ainda a se associar e somar o efeito de dor na paciente. Então, quando você tem, só a cirurgia responde X para dor, só o hormônio Y, mas se eu somo X e Y, eu vou ter o Z, que é o melhor ainda, entendeu? Então, você tende até também fazer essa adjuvância ao efeito de dor da cirurgia. Em algum momento lá atrás se pensou em retirar o útero em mulheres que tinham esse... Lá atrás até hoje. Né? Até hoje. A gente recebe mulher o dia inteiro sem útero já e a doença na barriga, entendeu? Esse é o problema. Entenda, não é que não pode, não é que não deva ou não pode tirar o útero, não. Tem paciente com prole constituída, isso pode ser discutido com a paciente, tá? Você tirar o útero dela, mas tem que ficar bem claro que a esterectomia, você tirar o útero, não trata endometriose. A gente está falando aqui de endometriose na pelve. A gente falou agora de intestino, bexiga, ovário. Aí você vai tirar o útero do paciente e a doença está lá. Porque se a paciente tiver ovário ainda, o ovário produz hormônio. A doença continua crescendo. Então ela pode não menstruar pelo útero, mas ela menstrua no foco da doença. Sim. Então, tirar o útero muitas vezes é discutido com a paciente em relação a você fazer uma adjuvância à cirurgia. Você, eu vou te tratar endometriose, você já tem 2 filhos, você não quer engravidar mais, tem 40 anos agora. Eu acredito que tirar o útero porque pode ter mioma, pode ter adenomiose também. São doenças que podem fazer com que mantenha alguma dor depois. Então, pode fazer parte da cirurgia de endometriose. Mas longe de ser fundamental. Aliás, é menos importante. Até porque a cirurgia de endometriose geralmente é feita em pacientes que nunca engravidaram, jovens, que tirar o útero tem que ser a última opção, né? Então, assim, tirar o útero não resolve a doença, entendeu? E a menopausa cura a endometriose? Curar é uma palavra complexa, mas a gente pensa na menopausa como se fosse, vou falar meio que leigamente, uma pílula grandona, né? A menopausa não chega a ser uma pílula porque não tem hormônio, na verdade. Só que a ausência de hormônio pelo ovário, ela tende a fazer com que a doença estabilize de vez, certo? Então ela vai estabilizar de vez e, obviamente, que isso pode cursar com uma melhora sintomática absurda, né? Aí vem aquela questão, mas e reposição hormonal? Aí é outra discussão. Mas, de qualquer forma, assim... Que se repuser, vai novamente o risco voltar. Depende de como você faz a reposição. Então, a paciente tem que saber que tem endometriose e tem que saber acompanhar a doença, que a doença pode voltar. Ainda mais se ela fizer a reposição somente com estrogênio. Tá. Entendeu? Só que hoje a reposição hormonal também mudou bastante, né? Ela é muito individualizada, tem paciente que repõe bastante androgênio que não cresce a doença. Então, assim, depende muito, mas reposição somente de estrogênio é proibido para quem tem endometriose, né? Proibido. Porque é o hormônio que gera o problema, né? Que gera e faz crescer o problema, exatamente, entendeu? E na tua visão, assim, na tua experiência, que já não é pequena, que você já acompanhou a experiência do seu pai, esses casos que você operou, em que percentual essas pessoas não terão mais problema dali para frente? Mais ou menos, por alto. Poxa, falar que quase todo mundo é verdade, percentual é difícil, mas assim... não chega a 5% que volta. Não chega a 5%. E quando volta, eu estou falando, são esses casos específicos, né? O ovário é muito específico. Eu tive um dia desse, paciente que a gente procurou recentemente, ficou sem bloqueio por causa de gravidez e tudo, doença no ovário. Entendeu? Mas isso acaba acontecendo muito comumente. E eu, quando a paciente é minha e eu opero ela, eu falo antes para ela, olha, o ovário, eu vou ficar de olho nele até a menopausa, porque pode aparecer doença. Mas, doutor, eu nem operei o ovário assim, mas o ovário pode aparecer doença, entendeu? Minha filha congelou óvulos. Sim. Em que situação você recomenda, porque não é um procedimento barato, né? Não é barato e usa hormônio. Isso. Em que situações você recomenda que Poxa, um casal tome essa decisão? Se eu fosse escolher em pacientes que não tem filho nenhum, era 100%. 100%. Se eu fosse escolher, tá? Porque, assim, a endometriose pode diminuir a reserva folicular.
de forma resumida, a mulher nasce com todos os folículos dela, certo? Isso aí acho que todo mundo meio que já assumiu que sabe, né? Beleza. E ela vai perdendo folículo durante a vida. Só para ter uma ideia, assim que ela nasce, ela nasceu com... Ela chega a ter 7 milhões de folículos durante a vida embrionária, ou seja, quando ela está dentro da barriga da mãe, a vida fetal dela, tá? Ela nasceu com 1 milhão, ela perdeu 6 milhões só de nascer. Só de nascer. E aí, quando ela chega na idade reprodutiva, que é, na verdade, quando ela chega na puberdade, isso já caiu para 300 mil. Ela perdeu mais de 500 mil só de ficar ainda na fase pré-puberal. Começou com 7 e chegou a 300 mil folículos. E aí, é o que ela vai contar. E mensalmente ela perde folículo de forma programada. E a paciente perde folículo até em uso de pílula, até sem menstruar, até grávida e vai perdendo. E chega naquela idade de 35 anos, essa perda é mais acentuada. Essa perda vai ser muito mais rápida, certo? E quando acontece esse tipo de coisa, a gente tem que pensar que a paciente, quanto mais postergar a gravidez, menos chance ela tem de engravidar. Então pega uma paciente, né? Então, visto esse conceito, qual é a única forma que eu tenho hoje de congelar ou de preservar a minha reserva de folículo? É congelando. É a única forma que tem. Tudo bem que hoje tem uma discussão de congelação de tecido ovariano, mas é uma coisa muito nova ainda, tá? Então, na verdade, a gente tem que pensar nisso tudo hoje. Então, quando a paciente tem uma doença que pode acelerar mais ainda essa questão em relação à perda, ela pode ter doença no ovário, que aí nem se fala, que acelera de verdade. Ela pode ter que operar o ovário, que também é um trauma no ovário, que perde também. Então, nesses casos, a paciente não tem filho ainda e tem desejo de ser mãe, ela tem que ser, pelo menos, discutido com ela a possibilidade de congelação. Óbvio que isso não é nenhuma terapia para nada, ela não vai viver ou morrer por causa disso, tá certo? Mas claro, eu acho que hoje, falar erro é uma palavra grave, mas assim, é quase que uma negligência o médico operar uma endometriose ou acompanhar uma paciente que tem endometriose e não tem filho, de não, pelo menos, conversar com ela sobre isso. Sobre, vamos avaliar essa reserva folicular, vale a pena avaliar agora? Ah, claro, mas eu nem penso, agora eu tô solteiro, tá, mas assim, será que isso não tem para frente algum problema? Principalmente em focos no ovário, principalmente pacientes que vão ser submetidos à cirurgia. Essa tem que ser pelo menos orientada a isso. Cláudio, eu não penso em fazer isso de jeito nenhum, isso está fora da minha questão financeira ou religiosa, não importa, beleza. Mas a função do médico é orientar a paciente. Entendi. Nós aqui, o nosso programa, ele tem um foco além da questão da informação, a questão da valorização do Sistema Único de Saúde. Né? Na medida do possível, a gente sempre sonha, né, que o nosso sistema, o nosso SUS vai sempre se aperfeiçoando, ser melhor financiado e tal. Nós temos trazido aqui temas como trouxemos Gabriel Santiago e Carlos Bianchi, Caio Bianchi, que são dois, um cirurgião de tórax, outro pneumologista, que estão envolvidos com transplante pulmonar. E os dois estão fazendo atividades em unidades públicas. Né? Eles fazem no Hospital de Cardiologia, no Instituto de Cardiologia de Laranjeiras e na UFRJ. Aí eu te pergunto, isso que você falou tanto conosco hoje aqui, essa tarde toda, o SUS tem um olhar para isso ou é como se, enfim, não chegamos a esse nível no momento, não temos a equipe multidisciplinar para participar disso tudo, não temos fisioterapia pélvica, não temos como congelar folículo. Como é que nós estamos em termos de SUS em relação a essa área que nós estamos discutindo hoje? Isso melhorou muito ultimamente. Melhorou? Melhorou muito, muito, muito. Quando eu era residente, né, tem quase 15 anos isso, a gente tinha realmente, já existiam serviços especializados em endometriose, mas essa visão multidisciplinar não era tão boa, a questão da cirurgia às vezes não tinha acesso a tecnologias tão boas, e isso tem melhorado muito hoje. Até cito aqui de exemplo a UERJ. A UERJ hoje tem um núcleo de endometriose. UERJ, por coincidência, onde você fez a sua residência. Minha residência, né? Lá no Pedro Ernesto, né, que é o hospital da UERJ, tem hoje lá um serviço de endometriose funcionando muito legal, inclusive multidisciplinar. E quando eu falo multidisciplinar, não é somente o cirurgião que vai entrar, não. Sim. É fisioterapia, é clínico da dor, é psicologia, é nutricionista. Então, existem serviços. E a UERJ hoje até opera por robótica, inclusive. Né? Agora, é aquilo que a gente fala. Hoje existem alguns centros, né, principalmente em lugares que a gente tem no SUS o serviço de endoscopia ginecológica, então tem às vezes o ambulatório só de endometriose, sim, só que a gente está falando de uma doença muito prevalente, né? É uma doença que a prevalência é muito alta, são muitas mulheres que estão sofrendo com isso, e a gente realmente ainda não consegue dar a vazão que deveria dar. Né? Mas já começa que não dá atenção, né? Os nossos próprios colegas não fazem o diagnóstico, que dirá fazer todo o acompanhamento. Me assustou a sua taxa
de 80%. Eu acho que a gente tem que divulgar esse programa para todo mundo. Vamos fazer uns cortes. Sim. Depois da edição, depois que o YouTube permitir que eu baixe, que eu te falei que leva 24 horas, eu vou te dar um material bruto. Você separe as partes que você achar adequada, eu vou separar pela minha visão, né? Vamos fazer 2 canais de cortes, de curtas, de shorts. E vamos divulgar isso, porque eu acho que você é quase hoje uma unanimidade, né? Acho que você já vem com o Instituto CRISP, que é um instituto dedicado a intervenções minimamente invasivas, né? Você já é um cara experiente em endoscopia ginecológica, já é o coordenador disso numa faculdade de medicina mineira, né? De Juiz de Fora. Que eu te perguntei, você não sabe nem eu, por que a Faculdade de Ciências Médicas e Saúde Juiz de Fora se chama Suprema, não? Isso é uma falha minha, inclusive. Não, é uma falha de quem deu o nome à universidade. Tinha que ter dado o nome que você o ERJ, o FRJ, né? Copa d'Or, são nomes fáceis de você. Agora, Suprema. Eu, da minha infância, ali na esquina de Real Grandeza, com Voluntários da Pátria, aqui em Botafogo, tinha uma padaria chamada Suprema. Foi a primeira coisa que me fez. Eu fiz analogia com a padaria. Mas você é lá o coordenador da pós-graduação de endoscopia. Então, eu acho que a gente tem que pedir lá o pessoal da Suprema, todo o teu pessoal de comunicação da CRISP, para divulgar esse nosso bate-papo hoje. Além do que, antes, quando eu estava preparando o programa hoje, eu entrei na página do CRISP, se não me engano, no Instagram. Tem muita coisa, tem muito material, provavelmente vocês editaram curtinho, né? Sim. É muita informação, porque eu acho inadmissível que uma doença tão prevalente, que gere tantos impactos, né? Aliás, o nome do programa você pediu para que se fosse, né? Eu sempre peço ao convidado para dar o nome, endometriose, quais os impactos sobre a vida das mulheres. E nós vimos aqui que são muitos impactos, são dores incapacitantes, dores durante o ato sexual, você tem problemas que podem interferir com a gravidez, com infertilidade, você tem uso prolongado, às vezes, de pílulas que têm sintomas. Tá? É muita coisa para ter um desconhecimento tão grande. É um negócio absolutamente inadmissível. E digo mais, quanto mais jovem o paciente, pior. Esse número de 80%, eu botaria nos pacientes adolescentes, pode ir caindo devagarzinho, bem pouquinho a paciente mais velho. Eu fui fazer um dia desses, tem um tempinho, um podcast numa faculdade lá na Barra, e era muito... Dá o nome da faculdade. IBMR, lá na Barra. E aí eu fui lá fazer esse podcast e era só paciente muito jovem, paciente, era só estudante muito jovem, universitário. Né? Universitário aí de 20, 21. De comunicação. 19 anos. E aí eu comecei a falar sobre esses sintomas, igual eu falei contigo agora. E aí todo mundo falou assim, eu tenho essa doença então. As meninas estão falando assim, aí uma perguntou assim, mas não é normal ter dor quando eu vou ter vida sexual? Eu falei, não, entendeu? Então um monte de gente, eu falei, olha, você deve ter endometriose. Então é por aí, assim, as jovens então nem se fala. Essa prevalência, eu não tenho nem dúvida que está certo. Nós temos um tempinho ainda, não temos muitos minutos, cravados assim, mais ou menos uns 8 minutos, mas eu vou sair um pouquinho do nosso tema, depois a gente volta para você fechar o programa. Tá. Mas eu queria entender que eu estudo muito câncer por causa da minha especialidade primária, que é a pneumologia, mas também porque eu sou dedicado ao estudo do tabaco, né, de tabagismo. Então, o câncer de pulmão, para mim, é uma peça de estudo, né? É o câncer que mais mata o ser humano. Apesar de não ser o mais diagnosticado, mas é o que mais mata. Agora, nós estamos tendo alguns avanços no tratamento, na cirurgia, inclusive a cirurgia robótica, que tem melhorado os resultados e tal, prolongado vida e tal. Mas existe um câncer que a gente considera que é um câncer quase que do subdesenvolvimentismo, que é o câncer de colo de útero. Exatamente. Quando a gente estuda a prevalência do câncer de colo de útero e, sobretudo mortes por câncer de colo de útero no exterior e em países desenvolvidos, a diferença é brutal. Dá para você, em 5 minutos, falar o que você sente sobre isso? Por que a gente aqui não consegue resolver isso?
O câncer de colo do útero, ele é tão misterioso em relação a por que ele é tão mortal no Brasil, porque é um câncer que é quase 100% prevenível, né? Sim. Porque o câncer de colo do útero, principalmente o tumor de maior prevalência, que é o escamoso, tudo isso, quase 100% das vezes está relacionado à infecção pelo vírus HPV. Isso. E hoje em dia, quem faz preventivo regularmente, preventivo é o nome, na verdade, popular para citopatologia oncótica, né? Mas, de qualquer forma, assim, quem faz o exame do Papa Nicolau, né, de forma regular, né? E hoje em dia com a vacinação nem se fala ainda, saiu há pouco tempo a vacina nova, inclusive, com 9 sorotipos, né, do vírus, assim, não deveria nem existir câncer de colo mais, né? Só que ainda é um problema de saúde pública por má prevenção, por má, na verdade, acompanhamento. Porque você fala prevenção de câncer é um tema difícil, você sabe perfeitamente disso. Igual a gente fala assim, vou prevenir o câncer de mama. Você pode não prevenir o câncer de mama, você pode, na verdade, prevenir a doença grave, ou a mortalidade por ele, beleza? Fazer um diagnóstico precoce. Agora, eu tô falando de prevenir. Se eu evito a infecção pelo HPV pela vacina, ou por cuidados sexuais. E o tabaco. E o tabaco, que é um fator de risco, porque é engraçado em ginecologia, porque quase todos os tumores ginecológicos, o tabaco ele não entra como fator de risco, né? Porque são hormônio dependentes. Mas o de colo, obviamente, que entra, porque tem a questão da imunidade. Isso. E do HPV. Do HPV, exatamente isso. Então, na verdade, quando você pensa em câncer de colo do útero, ele é um câncer que é prevenível por vacina, por questões sexuais, de orientação sexual. E mais ainda, é um câncer que raramente ele desenvolve de um dia para o outro. Você pega as lesões precursoras dele, que é o preventivo. Então, quando você trata a lesão precursora do câncer, você não vai ter o câncer mais. Sim. Então, a questão é exatamente essa. Você teve uma metaplasia, mas não teve exatamente a neoplasia. Você teve uma metaplasia, depois a displasia, mas era de grau 1 ainda e não vai virar câncer se tratar. Então, a questão ainda é essa. Não somente a má assistência, mas também, às vezes, a má procura e má também orientação. Aquela paciente fica, eu não faço preventivo há 10 anos. Pelo amor de Deus, essa é aquela de risco, né? Qual é a tua recomendação para que uma mulher seja avaliada em relação a fazer vamos chamar de preventivo? Quantas vezes, a partir de quando, quanto tempo? Beleza, minha opinião. Toda mulher, quando começa a menstruar, deveria procurar um ginecologista, para ela, na verdade, entender o que significa aquilo, tá? E o preventivo, ele só é feito, na verdade, pós-vida sexual, tá? Mas, assim, idealmente, o preventivo que é mais feito no Brasil ainda em meio alcoólico, pelo menos anual ainda. Tá? Quando é meio líquido, que lá fora faz muito meio líquido, que tem uma taxa melhor de detecção, pode até ser a cada 3 anos, mas ainda fazer anualmente. Mas a partir de que idade? Então, depende da vida sexual. Não, você está com vida sexual. Você está com 18 anos e começou a vida sexual. Tem protocolos falando a partir de 21 anos ou a partir de 25. Minha opinião, uma vez por ano? Uma vez por ano, a partir de 21 anos pelo menos. Está fechado. Então, vamos fazer um outro programa aqui, eu te chamo, a gente conversa sobre câncer de colo do útero e outros cânceres na área ginecológica. O seu recado final, já me despedindo dos ouvintes, mas você fecha o programa, 2 minutos. O seu recado final sobre a endometriose, o que você sugeriria, você diria para os profissionais que lidam com as pacientes e para as pacientes que têm sintomas? 2 minutos. 2 minutos. Dor menstrual progressiva, principalmente que causa algum impacto na qualidade de vida ou na sua vida, na verdade, né, social que seja, laboral, não é normal. Ponto. Ela tem que ser investigada. Então, a paciente que tem dor, que a gente falou aqui várias delas, né, dor na relação sexual, dor menstrual, dor para evacuar quando menstrua, ela tem que ser investigada. Então, o recado final é esse. Dor não é normal, ela tem que procurar um ginecologista e tem que conversar com ele, que a queixa dela é aquela, né? Não é somente fazer um preventivo, né? Ela tem que falar da dor dela para ser investigada. E hoje já tem exames de imagem muito bons para isso. Isso serve até para os pais, né? Com certeza. Os pais, porque às vezes isso está começando na adolescência, com a menina com 15 anos, 16 anos, e quem está observando isso são os pais, sobretudo as mães, que estão vendo o tipo e a mãe pode comparar com ela, né? Pode. Que ela também menstrua, e aí fica, não, tem alguma coisa errada aqui com a minha filha, né? Às vezes pode partir da mãe até. Pode, né? ou ao contrário, a mãe achar que, como para ela é normal, ela não pode achar que para a filha também é normal. Também é normal. Então tem que mudar de paradigma. Né? Isso. Mas eu sempre tive também, mas a minha filha, ela não tem que ter. Um minuto para você me dizer, se alguém quiser fazer, na hora que eu fizer a edição do programa, quiser fazer contato com você, que contato você daria? Poxa, o nosso Instagram tem tudo nosso, tudo. Aí Instagram. Pode ser o @Instituto CRISP mesmo, ali tem o nosso contato de tudo. Instituto eu já sei qual é, depois eu boto o endereço ali aqui. Tem tudo, @Instituto CRISP, no Instagram. Isso. E algum telefone?
Pô, pode ser o nosso telefone lá, bota o 21, né? 21 3431 3431 3493. Quem atenderá lá? Poxa, alguém lá do Instituto, geralmente a Juliana, a Gisele. Esse não é o seu não é o seu consultório, não. Esse é o do Instituto. Do Instituto, Então tá bom. Eu boto isso na edição. Boa. Cláudio, muito obrigado. Obrigado a você. Eu acho que os ouvintes se beneficiaram muito com as suas falas. Geraldo, mais uma vez também obrigado. Os ouvintes, bom final de semana. Ainda dá para pegar uma praia hoje, hein? E Fluminense campeão segunda-feira, vencedor, né, pelo menos. Eu sou vascaíno, mas gosto dos co-irmãos. Gosto do co-irmão? Menos do Flamengo. Não fala isso não, pelo amor de Deus. Eu sei que você... Eu fiz para te provocar. Um abraço.